Alô, boa noite, Uber ao vivo, direto da Tancredo Neves, aqui em Jabotiana. Boa noite, Uber ao vivo, direto da Tancredo Neves, aqui em Jabotiana. Boa noite, Aracaju, Sergipe. Direto da Tancredo Neves, aqui. Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Uber ao vivo aqui, iniciando mais uma jornada aqui na Tancredo Neves, em Aracaju, Sergipe, pessoal. Estou aqui no bairro Jabotiana. Vamos seguindo aqui, ali em direção ao bairro Luzia, onde eu sempre inicio a nossa jornada, tá certo? Então sejam bem-vindos, me acompanhem aí, façam parte aí da tripulação do Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares, Uber ao vivo aqui direto do Ponto Novo, aqui em Aracaju, Sergipe. Estamos chegando aqui já no bairro Luzia, onde geralmente eu inicio aqui a nossa jornada, mostrando na prática, né, a rotina nos aplicativos aqui em Aracaju. Esse é o canal Diário de Bordo, convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, acompanhar a gente aí fazer parte da tripulação do Diário de Bordo, tá certo, pessoal? Seja bem-vindo, curte, comenta. Se você quiser, fica à vontade para comentar a enquete e vota na enquete. Tem uma enquete aí que eu coloquei, né? O que você acha aí? Rodar sem planejamento nenhum, né? Pegar simplesmente o carro e sair rodando, pegando viagem à torta e à direita, sem nenhuma estratégia, dá para ter lucro nos aplicativos? O que você acha? Ou pode ter prejuízo? Eu não coloquei, mas está implícito, né? O que você acha? É preciso ter alguma estratégia? Isso é o que a gente sempre está falando aqui, né? Com a experiência, que quando a gente começa, a gente acaba batendo a cabeça, quebrando a cabeça, né? Comete muitos erros, né? Muitas falhas, né? Aí não perde totalmente, né? Você não perde, você acaba ganhando, mas muitas das vezes você se arrepende e fala: meu Deus, tive prejuízo nessa viagem. Não devia ter pego essa viagem, não devia ter ido para esse lugar, não devia ter feito isso. Então você vai aprendendo e vai deixando de fazer. Mas essa é a pergunta, né? O que você acha? Vota aí na enquete, curte, comenta e fica à vontade para acompanhar a gente aqui, tá? Esse é o canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Eu vou encostar aqui para a gente iniciar essa nossa jornada daqui. Vamos pensar daqui essa nossa jornada. Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo. Sejam bem-vindos. A iluminação tá ruim, deixa eu chegar aqui para frente do posto um pouquinho, para ver se melhora. Vamos ficar aqui perto do posto, esse posto aqui. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Estamos iniciando essa nossa jornada, pessoal, aqui no bairro Luzia, em Aracaju, Sergipe, tá certo?
Espero que estejam me vendo bem, que a imagem esteja boa, que o som esteja bom. Se tiver ruim o som ou a imagem, por favor, me avisem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é um canal de estilo de vida. Esse é um projeto que nós iniciamos há 3 meses, pouco mais de 3 meses, né? É o Diário de Bordo com Sérgio Tavares e estamos dando ênfase nesse projeto Uber ao vivo, tá bom? O canal tem outros projetos. Convido você a acompanhar, conhecer o canal. Tenho certeza que você vai gostar. Damos sempre dicas de boas práticas, especialmente no trabalho de Uber. A gente fala de fé, de otimismo e motivação para a nossa vida, tá bom, pessoal? A gente tem uma boa conversa aqui no chat, o pessoal sempre entra aí, tem uma boa conversa. Uma conversa de família, de comunidade, que agrega valor ao nosso dia a dia, tá bom? Então sejam bem-vindos ao canal. Curte, comenta, volta na enquete e se inscreve no canal se você não é inscrito. Gil Monteiro, boa noite, tudo bem, meu amigo? Ele diz que eu sou o Matheus Vitor, like número 4. Obrigado, meu amigo, obrigado, seja bem-vindo, tá? Deus te abençoe aí. Duarte, olá, você começa agora, eu estou finalizando. Valeu, meu amigo, muito obrigado, Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo aí ao canal, pessoal. Duarte, Gil Monteiro, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Volta na enquete. Rodar sem nenhum planejamento, sem nenhuma estratégia, dá para ter lucro? O que você acha? Comenta aí, pessoal, tá bom? Sim, não ou talvez, né? Então deixa eu clicar aqui o filtro do chat e a gente começar então essa nossa jornada de hoje. Sejam todos bem-vindos aí, tá bom? Vamos iniciar a nossa jornada. Eu vou manter o celular aqui, tá, pessoal? Porque ele tá problemático. Eu ia comprar um hoje, mas eu tô para comprar e tô esperando até virar o ano aí para comprar um celular novo que que tem um som melhor, uma imagem melhor. Se Deus quiser, eu vou comprar aí. Não vai ser dos melhores não, mas vai ser um celular melhorzinho, novo pelo menos, né? Tá bom? Eu vou parar aqui na frente, que eu tô ali, posso atrapalhar o posto ali onde eu tava. Aqui eu não atrapalho ninguém. E a gente então vou ligar o aplicativo pra gente iniciar, tá bom? Deixa eu ligar aqui o aplicativo da Uber. Sejam todos bem-vindos aí ao canal. Vou ligar o aplicativo para nós iniciarmos essa nossa jornada e vamos junto aí até meia-noite mais ou menos, essas próximas horas aí. Deixa eu ver aqui, escolher o veículo. Eu tô rodando com Renault Kwid, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu tô rodando com Renault Kwid, tá? Eu tenho um Cronos, mas eu tô rodando só com X agora. Ó, Siqueira Campos. Essa viagem tá pagando quase dois reais o km, mas tava aqui perto a pessoa, mas eu não vou nessa não, tá bom? Vamos esperar outra aí. Essa foi a primeira. Então você vê como é que tá aí o mapa, tá? O mapa tá assim, ó. Não rodei hoje, rodei só ontem, tá? Tá zerado. Geralmente eu faço no máximo 10 viagens aí, a 9 a 10 viagens dá pra fazer nesse período, ó. Ó que corrida ruim, ó. Péssima, tá vendo, pessoal? Quase 7 km, ó, 6 km e meio para ganhar 7,84. A nota do passageiro 4,79. Pegar com 3 km lá no shopping. Nem dinâmico tem no shopping, horrível, né? Então não dá para fazer esse tipo de viagem, tá bom? Então é isso que eu pergunto, dá para ter lucro sem estratégia? Então você tem que escolher viagem. É uma estratégia você escolher viagem, tá bom? Então pense bem nisso, porque se você não escolher, ó, viaja aí, ó, quase 7 km e 400 para ganhar 8 reais, ó, quase R$1 por quilômetro. Então, sem condição, viu? Sem condição de pegar esse tipo de viagem, tá? Tá bom, pessoal? É isso aí. Eu vou botar aqui o celular na posição pra gente, então, vamos ver. Se tu tocar uma aí para dando R$2, eu vou pegar. Se não, não tem condição. Valmir Melo. É BO, né? Exatamente, meu amigo. É viagem para você perder dinheiro, ter prejuízo, né? Eu não vou fazer... E a Uber vai recolher a taxa dela, né? Então, assim, eu não vou trabalhar para fazer caridade hoje, né? Posso até sair um dia só para fazer caridade, tá? Que faz parte da nossa vida cristã, né? Mas hoje não, hoje eu não tô afim, não. Essa hora eu não tô afim, não. Ó, não dá... Vou esperar, né? Vamos esperar aí. Eu não sei nem se a 99 deve estar pior, né?
Anderson Ferreira, eu faço 7 quilômetros por R$ 7 para ajudar o aplicativo. Você é um cara de bom coração. Deus te abençoe, viu? Continue assim. Mas aí eu acho que continue assim com o coração bom, tá? Mas não fazendo isso, que eu acho que não vai ser legal, não. Bom, deixa eu ver aqui, pessoal. Essa daqui continua sendo para um lugar que eu não quero. Porque tem um custo, a não ser que seu carro seja elétrico, né? Se o seu carro for elétrico, eu não sei, o custo do carro elétrico é bem baixinho, né? Mas mesmo assim, tem a categoria elétrico, né? Que deveria pagar melhor, né? Tá? Porque aqui tem um custo, não é só a gasolina, tá, pessoal? A gasolina é um custo variável. Você tem os custos fixos, tá? Eu sempre dou dica aqui que eu sou formado em ciências contábeis e bacharel em ciências contábeis e também trabalhei na parte contábil, na Marinha, na Intendência e também em logística. Então eu sempre trago um conceito de contábil ou logístico ou de economia aplicado, né? Na nossa prática aqui. Então você precisa conhecer os seus custos fixos e os seus custos variáveis, tá? O custo fixo é aquilo que você gasta e não muda todo mês, né? O aluguel do carro, o financiamento. O custo variável, combustível, né? E você vai, o pneu, manutenção, por exemplo, você vai rodar mais, o custo do carro vai continuar o mesmo, mas da gasolina vai aumentar. Então ele varia, né, de acordo com o valor. Então você precisa ter esse conhecimento do seu custo variável e seu custo fixo, saber quanto você gasta, tem de custo por quilômetro, né? Ou uma outra forma que você tenha de controle. Você precisa ter esse controle de custo, tá? Senão você vai ter prejuízo. Você vai pegar uma viagem por R$ 1, você vai pagar para trabalhar. De repente você só está pagando o custo. Tá do zero a zero, entendeu? Então tem que pensar nisso, pessoal, tá? Isso é um princípio básico aí de contabilidade, tá? A questão dos custos fixos e variáveis. Valmir Melo, acredito que o custo maior é a manutenção. Manutenção também é um custo alto, mas se você depende do carro também, né? Tem carro que tem uma manutenção mais cara. Tem carro, se o carro for zero, por exemplo, esse carro meu aqui, eu comprei ele zero. Mas isso não isenta você de manutenção, por exemplo. Eu tive que fazer agora a revisão dele. Deu a quilometragem, você tem que fazer a revisão. Foi R$ 600 de revisão dele, tá? Então você tem que fazer, senão você perde a garantia. Mas tem carro que você tem que manutenção, você tem que estar mantendo sempre, tá? É questão de, né? É freio, é isso, é pneu, o óleo você troca quase todo mês, né? O cara que roda muito aí, eu acho que o Duarte roda bastante, ele tava aí agora. Ele deve trocar o óleo do carro praticamente todo mês, ou mês sim, mês não. Então isso aí tudo são custos, tá? Você vai tendo, que você precisa pesar. Tem o IPVA, se você for o dono do carro, né? Se você for carro alugado, aí tem outros custos, né? Mas sempre vai ter, viu? Tá certo, obrigado, viu, Valmir? Obrigado, Anderson. Leandro Santana. Leandro Santana. Qual o melhor carro? Olha, o melhor carro ele vai ser aquilo que vai atender o que você quer, né? Vai atender o que você quer. Se na sua cidade, por exemplo, só o cara que trabalha em São Paulo, se ele tem condição de ter um carro para fazer black, né? Eu acho que é excelente, né? Porque é o que paga melhor, né? E vai ganhar dinheiro, né? Se tem condição de ter um carro para fazer o Comfort, aí vai ser bom, né? Agora, carro econômico, se você não tem, na sua cidade tem poucas viagens, tá? Um carro econômico, por exemplo, o Renault Kwid, o Mobi, são carros econômicos. Tem gente que não gosta, mas são carros econômicos, tá? Esse aqui eu tô achando um absurdo a economia desse carro aqui. Eu rodava com o Cronos, tanto é que eu deixei o Cronos, e aqui tem Comfort, hein? Mas eu acho que se você faz X, você tem que fazer só o X. Se você faz Comfort, fazer Comfort. Faz Black, fazer Black. Isso é o que eu penso, tá, gente? Respeito quem pensa diferente. Às vezes o cara tem um carro Black e ele, eu vou fazer essa viagem aqui no X porque tá pagando bem. Aí você
você está atendendo a passageira, depois quando o passageiro vai ficar, do X vai ficar exigindo o carro, entendeu? Ele vai se achar no direito, o passageiro do X vai se achar no direito de escolher o carro que ele quer. Porque ele sabe que vai vir um Cronos pegar ele, vai vir um, sei lá, um Honda Civic, né? Porque o cara tá fazendo, tá rodando Black e tá fazendo o X. Então eu acho que você não deve, você tem que se valorizar também como motorista e tentar filtrar, né? Esse tipo de viagem, tá certo? Eu penso assim, tá, pessoal? Mas aí é de cada um, tá? Cada um vai ter a sua maneira de pensar. Se o cara quer fazer tudo, ele faz. Agora, eu não acho legal não, viu? Essa viagem ainda não tá boa. Vou esperar outra. Valmir Melo, eu peguei recente um Logan 23, gostei muito da economia dele. Pronto. Se você gostou, se você gostou do carro, né? Você pode pensar nesse carro, entendeu? Um carro que se você gostou, se adaptou bem a ele, tem que ser o que você gosta, tem que ser o seu gosto, tá? Ó, eu não gostava desse carro aqui não. Eu comprei o Renault Kwid, porque eu tava só dirigindo o Cronos, né? Aí quando eu comprei o Renault Kwid, eu fiquei até meio arrependido, mas depois que eu comecei a rodar com ele, rapaz, olha, eu gostei tanto, viu? Eu gostei muito dele, nem quero pegar mais o outro. Eu fiquei pensando assim, eu falei, não, qualquer dia eu vou rodar só no Comfort, mas eu falei assim, não, deixa. Esse carro tá melhor porque deixa, ó. E aqui toca poucas viagens, você tá vendo aí agora, essa hora? Não tem, hoje, segunda-feira, né? Tocaram algumas, mas eu não quis pegar porque eu achei que não ia. Ó, deixa eu ver essa daqui. Essa daqui, eu vou fazer essa daqui, tá? Porque essa daqui é pro bairro Jardins. Deixa eu ver. Pronto, essa daqui é Jardins. Vamos fazer essa daqui, pessoal. É, Daqui a pouco eu volto aí no chat, tá, pessoal? Daqui a pouco eu volto aí, a gente conversa mais, tá bom? Obrigado aí, viu? Deus abençoe. Sejam bem-vindos aí, vamos juntos nessa jornada aí. Daqui a pouco eu dou uma atenção aí, eu paro nessa viagem, eu vou desligar aqui. Cada viagem eu paro para dar uma atenção ao chat, tá bom? E a gente vai conversando aí, e assim a gente vai escrevendo aí as páginas aí do diário de bordo. Vamos lá, pessoal. Essa viagem é curta, vai ser uma viagem rápida. Essa hora não tem muito empecilho no trânsito, sabe? O trânsito essa hora, eu gosto desse horário porque o trânsito é tranquilo. Mas o horário também é questão de gosto, tá? Eu não vou dizer para você que o melhor horário é esse. O melhor que você tem, o horário que você tem, o horário que você gosta, né? Na Marinha a gente sempre dizia isso. O tempo é o tempo que eu tenho. Às vezes você está rodando como renda extra, só tem um tempo à noite, só tem um tempo no fim de semana. É o melhor. Vai fazer o quê? É o tempo que você tem, né? O tempo é o tempo que você tem. E aí você escolhe, né? Eu já falei aqui qual é o meu critério. É, Daqui a pouco eu falo. Vamos seguir aqui, para não perder as entradas aqui. Daqui a pouco eu volto aí. Professor Zezé Cardoso. Vire à direita na Avenida Professor Zinho Cardoso. Já estamos chegando aqui no passageiro. Eu vou ajustando aqui. Deixa eu ver aqui onde ele está. Acho que é um condomínio ali. Não, BM.
BM Academia. Não é a que eu treino, não. Eu treino numa academia dessa, tá? Eu não tenho nem. Acho que tem quase que 20 dias que eu não vou. Resolvi tirar férias da academia. Tô só correndo. Até botei um vídeo de correndo hoje no canal. E... Mas essa academia aqui é uma das academias que faz parte, né, da rede aí que eu treino. BM Fit Club. Eu já volto aí no chat, tá, pessoal? Vamos pegar aqui, fazer essa viagemzinha. Esse banco pra frente. Em 300 metros vire à direita na rua Manuel Espírito Santo. Vire à direita na rua Manuel Espírito Santo. A moça atravessa a rua, nem olha, olha. Ela atravessando a rua aqui, nem olhou pra trás. Logo à frente embarque de Eliana à direita. Bom, pessoal, aqui, esse bairro aqui é o Grajeru. Eu até coloquei um vídeo lá hoje sobre a planta que dá nome ao bairro, tá? Grajeru. Quem quiser dar uma olhada lá, um shortzinho, dê uma olhada lá no canal, tenho certeza que você vai gostar, viu? Procuro fazer sempre o melhor que eu posso. Embarque de Eliana à direita. Deixa eu chegar, tá ali na frente ela. Pronto. Deixa eu chegar esse banco aqui pra frente um pouquinho. Pra frente. Boa noite. Eliana, né? Deixa eu dar o código, né? Sim. Pera. Eu fico com cara de bater porta de carro. Pode dar batida, não tem problema não. 5308. 5308. Dirija-se ao destino em rua Sarah Schuster. Vire à direita na rua Doutor Augusto César Leite, então vire à direita na rua Lourival Chagas. Vire à direita na rua Lourival Chagas. Logo à frente vire à direita na Avenida Professor Zezinho Cardoso.
Trabalho duro, né? Isso aí, É, duro e muito digno. esperar eles terminarem. A gente precisa demais desse tipo de serviço. Pior que eu não sei se vai dar Mais pra mesmo. passar aqui não. Hã? Se ele tivesse parado com um jeitinho pra passar, né? Está tranquilo, a gente espera um pouquinho. Ali ficou apertado na frente. Eu acho que tem carro do outro lado também. Eu só acho que eles deviam usar máscara, sabe? Alguma coisa com esse cheiro aí. É insalubre. É pesado, né? Lá em Portugal, o pessoal joga ali umas. Tem os coletores grandes, o pessoal joga tudo lá dentro. Aí o caminhão vem, pega aquele coletor, bota outro no lugar e leva aquele embora. Não tem esse trabalho do povo. Uma pessoa só vem, entendeu? Só o motorista do caminhão. Uhum. Vire à direita na Avenida Professor Zezinho Cardoso. É diferente, né? É. Eu tava vendo também eles recolhendo Ele acopla nos Estados Unidos. aquela caixa coletora no. É, Ele acopla, aí pega, sobe essa caixa coletora. Tira o lixo, não sei como é, e bota lá de volta, bota outra, não sei, sei que ele não tem esse serviço, é uma pessoa só que faz isso. Só o motorista do caminhão. eu vi um filme fazendo isso nos Estados Unidos, né? É, O caminhão vai recolhendo. A senhora treina ali naquela academia? treino. Eu treino na outra, lá da 13 de julho. É? É Na BM, jura? verdade, é bem. Oh, não conheço ninguém da 3 de julho, tá vendo? É muito boa essa academia, eu gosto. Eu gostei. Eu tentei treinar na da Paulo Bedeu, mas não gostei não. Eu gostei mais dessa daí. Foi mesmo. Olha, antes de vir pra aí eu queria, porque queria ir pra Paulo Bedeu, tá vendo? Aí eu. E já foi hoje já, né? Não, esses dias eu tenho faltado, mas eu tô há um ano lá, né? Esses dias tirei umas férias, né? Tirou as férias, já perdeu a musculatura toda, tirar férias. Não, eu corri É? hoje. Eu gosto de correr. Tem uma coisinha que não dá folga a gente, é isso, viu? É que eu trabalho muito, eu faço muita coisa, aí de vez em quando eu tiro umas férias, uns 15 dias pra. Descansar, né? Tirei esse final de ano, né? Família em casa, tudo. Aí tem que dar, mas eu corro. Hoje eu corri. Eu não quero que, eu só quero fortalecer mesmo pra corrida, sabe? O meu treino é só pra fortalecer pra corrida. Porque o meu esporte mesmo é corrida. Eu sempre corri.
rotatória e pegue a segunda saída para a Rua Antônio Conde Dias. Eles têm um treino de corrida lá na outra, sabe? Essa daí também tem. Mas eu deixei de fazer porque Saia para a Rua Antônio Conde Dias. O que tem na outra tem nessa aí. eu não me adaptei ao treino dele não, eu faço o meu. Eu já corro há muitos anos. Aí eu falava com ele como eu queria o treino, mas ele botava um treino diferente, aí eu deixei de fazer. Mas faz parte do pacote, né? Não, faz parte do pacote. Aí eu não quis Eu mais. nunca Não. fui não, porque eu não gosto de correr. Na verdade eu não gosto de academia não, mas tem que fazer, né? Eu também não gosto não, mas a gente tem que fazer, né? É. Eu falei, quando eu fui a primeira vez pra academia, eu falei isso pro professor. Eu falei, eu não gosto, tô aqui porque eu sou obrigado. Aí depois eu comecei a gostar, mas hoje em dia eu também não gosto A tanto gente não. se acostuma, começa a fazer parte da rotina, você começa a se cobrar, né? Você começa a querer ir, porque já começou mesmo, você paga e tudo aí. Mas assim, que é bom, Tem coisa melhor pra fazer, né? controle na mão, Netflix, Vire à direita na Rua uma G. comidinha, Então tanta coisa boa, desembarque de Não é? Eliana. uma boa companhia, tanta coisa boa. Não é verdade? Aí, mas Mas a gente fazer o quê, né? tem que fazer, né? Tem que fazer É. agora. Desembarque de Eliana. Essa casa direita aí na frente desse carro branco. Na frente do branco aqui, né? Que tá bom pra senhora? Os bebês aí. Olha aí, olha, os guardiões aí, ó. Estão esperando a senhora aí. Tchau, fica com Deus. Foi um prazer, tá? Feliz ano novo pra senhora. Você sabe isso? Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Uber ao vivo. Aqui no bairro Jardins, em Aracaju, Sergipe. Olha, eu vou fazer o retorno aqui, vou voltar. É melhor. Melhor pra mim voltar aqui, tá? Tô aqui no bairro Jardins, mas eu vou voltar lá pra principal melhor. Já tá ligado o aplicativo. Aqui tem um dinâmico de R$ 2,25. Daqui a pouco eu volto aí no chat. Aqui. Essa viagem aqui pra longe, 10 km não dá. 10 km, muita coisa. Quatorze quilômetros. Deixa eu dar uma paradinha aqui que tem luz para dar uma olhadinha no chat, tá? A gente fica por aqui um pouquinho, aguarda. Eu tô no bairro Jardins, tá, pessoal? Ali na frente eu sigo em direção lá ao shopping, etc, etc. Bom, Valmir Melo, deixa eu ver essa daqui. Não, Jabutiana, eu vim de lá, não vou voltar não agora não. Já tá pagando um pouquinho melhor agora, viu? Leandro Santana. O Leandro, ele disse que nunca trabalhou, mas está pensando em iniciar qual o ano exigido no Uber. Gil Oliveira, tudo bem? Aqui na minha cidade a maioria é Kwid. O Kwid é um excelente carro em economia de combustível, disse Valmir Melo. Olha, o ano exigido você pode ver lá. Eu acho que lá no aplicativo da Uber tem essa informação. Eu não sei se tem que ter no mínimo 10 anos no máximo, né? 10 anos, tá? No máximo 10.
Acho que eu não sei se eu não sei se é 99 é que são 15 anos, eu não sei. Eu não sei se dizer com certeza, tá? Mas verifica lá no aplicativo, que eu acho que lá diz exatamente o ano do carro, tá? A partir de que ano, para você não ter, você comprar com certeza o carro quando você for comprar, tá bom? Pedro. O Valmir disse aqui 10 anos, se não me engano, é por aí, tá? Dê uma confirmada lá, por favor. Se eu não me engano, a 99 tem alguma coisa a mais, mas a Uber tem uma exigência maior. Geralmente a Uber tem uma exigência maior, tá certo? Adeilson, boa noite, tudo bem? Boa noite, Adeilson. Tô na orla. Eu tô aqui no bairro Jardins. Eu tô por aqui no bairro Jardins. Não tava, só se tocar uma viagem boa aí, eu vou pra aí, tá bom? Mas por enquanto eu tô aqui no bairro Jardins, meu amigo. Seja bem-vindo aí, boa noite. Jabotiana. O Gil disse que muitos estão comprando os elétricos da BYD para rodar. Exatamente. Eu sei que o movimento tá grande. O movimento tá grande aí, mas tô por aqui ainda, tá? Aquele jogo, né, meu amigo? É estratégico, né? Só vou para isso se estiver pagando direitinho para não, né? Porque agora, por exemplo, viagem aqui, ó. Tá pagando direito, tá? Mas é lá para rodoviária, Capucho, eu não vou agora para rodoviária. Vou ficar de olho aqui, se tocar uma viagem pagando direitinho, eu vou. Ó, tem aqui abastecimento elétrico, ó. Interessante. Tá vendo? Cláudio Rodrigues, boa noite, tudo bem? Boa noite. Muitos estão comprando BYD, né, que o nosso amigo aí disse. Realmente, eu acho que o carro elétrico é um bom carro, né? É o carro aí pro futuro. Agora o cara tem que ter em casa, né? Morar em casa, pelo menos, é o que tem. Se morar num condomínio, tem que ter lugar para ele abastecer, deixar o carro abastecendo, né? Abastecimento elétrico. E nem todo lugar tem, né? Você vai ficar disputando aí, então tem que ter. Eu acho que o ideal é você, para quem tem casa e que tem lá, como está lá o abastecimento, né? Tem um portátil lá também, mas eu não sei bem como funciona, mas eu acho que é interessante, porque o custo é bem baixo, né? Carro elétrico é o futuro. Agora eu pretendo mais para frente aí comprar um híbrido. Porque como eu viajo bastante, eu tô sempre viajando para Alagoas. Cada 15 dias eu vou lá, né? Eu já fui ao Rio, quero voltar, tem família no Rio também, vou de carro. Então, assim, para mim o ideal é um carro que tenha uma autonomia maior, que seja de preferência um híbrido, né? Entendeu? Para não depender só do elétrico, né? É isso, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares, Uber ao vivo aqui, né, direto do bairro Jardins. Tava tentando pegar uma viagem, esperei por aqui um pouquinho, ver se pegava uma viagem por aqui, né? Mas não está tocando. Eu vou fazer o retorno ali. Eu acho que é melhor fazer o retorno e seguir em frente. Vamos ver aqui. O ideal seria que eu pegasse uma viagem logo daqui para ir certo, né? Mas vamos seguindo aqui. Essa daqui é para onde? Luzia. Pronto, essa daqui tá boa. Deixa eu ver se eu pego essa viagem aqui. Siga para o local de partida em Shopping Jardins, saída G. Shopping Jardins aqui na frente, tá? Então vamos lá pegar essa viagem. Fazer o retorno aqui para ir pro Shopping Jardins. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares, Uber ao vivo aqui direto de Aracaju. Tô aqui no bairro Jardins. Peguei uma viagem aqui no Shopping Jardins que vai para o bairro Luzia. Eu já entrei tanto no shopping que
Às vezes você entra 2, 3 vezes, né? Mas vamos lá, vamos no shopping. O shopping é mais fácil de entrar do que condomínio, tá, gente? Porque o shopping você pega ali a entradazinha, lá o ticket, vai, pega a pessoa, vai embora, tá? Pegue a segunda saída para a Avenida Deputado Silvio Teixeira. E não costuma perder muito tempo, não. Até é rápido. Bom, aqui a minha direita é o Parque da Sementeira, tá? É aqui que eu gosto de correr. Eu corri hoje aqui, amanhã eu não sei se eu vou correr amanhã, porque às vezes Entre na rotatória e pegue a segunda saída para a Avenida Deputado Silvio Teixeira. Destino alterado. alterou o destino, ó. Eu já vou olhar porque eu não gosto quando altera o destino, tá? A pessoa pede para um lugar, Saia para a Avenida aí altera sem Deputado falar com Silvio você, Teixeira, não é para onde eu então vire peguei, à sabe? esquerda na Avenida Vereador Então eu já Lucilo vou da encostar Costa aqui e pode ser que eu cancele essa viagem, gente. Eu vou cancelar essa viagem. Vire à esquerda na Avenida Deixa eu Vereador encostar Lucilo aqui. da Costa Pinto. Então faça uma curva suave à direita. Entendeu? Aqui eu vou decidir se eu vou cancelar. Deixa eu ver, mudou o destino. Ó, botou parada, tá vendo? Incluiu parada. Então, pessoal, ó, incluiu parada, deu uma desperto pra cima de mim, eu peguei sem parada, já cancelei, tá? Esse tipo de esperteza aqui, ó, me fez sair de um lugar que tinha... Me fez sair de um lugar que tinha... Eu vou seguir em frente, tá? Eu vou seguir em frente. Deixa eu ver essa daqui. Deixa eu ver se vai valer a pena, porque eu acho que essa viagem aqui era no shopping. Aí eu acho que já não tá valendo mais a pena. Deixa eu ver aqui. Que eu passei da entrada, né? Em 600 metros, vire levemente à esquerda para seguir sobre a Avenida Deputado Silvio Teixeira. Logo à frente, vire à direita na Rua Norte. Aí eu vou pegar essa viagem, tá? Eu passei da entrada, né? Deixa eu ver se ela tem parada. Não. Vire à direita na Rua Norte. Então vire à direita na Rua Carlos Alberto Chamusca Tourinho. Entre na rotatória e pegue a primeira saída para a Rua José Seabra Batista. Passei da entrada lá porque cancelei aquela, né? Aí fui seguindo em frente. Eu não podia ficar parado, o sinal abriu. E aí passei da entrada, andei um pouco mais. Mas eu vou pegar essa viagem aqui, vai para o bairro Pereira Logo Lobo. à frente, vire à direita na Rua Juarez Carvalho. Deixa eu ver aqui. É bairro Pereira Lobo, tá? É no shopping também. Vamos lá. Eu já ia pegar o outro no shopping. Na Rua Juarez Carvalho. Só que a pessoa deu uma desperta e incluiu uma parada, entendeu? Pediu, ó, bota assim, ó, não, pede sem parada, isso é esperteza, tá, gente? Quem for rodar aí, quem roda sabe disso, ó. A pessoa pede sem parada, porque geralmente a maioria dos motoristas não aceitam com parada, tá? Aí a pessoa pede com parada, pede sem parada, e aí quando o motorista aceita, ele inclui a parada. Entendeu? Inclui a parada. Faça uma curva suave à direita para permanecer na Avenida Vereador Lucilo da Costa Pinto, então vire à direita. Vamos entrar por aqui no shopping. Vire à direita, então faça uma curva suave à esquerda. Neste Natal, surpreenda com o Boticário. Eleita a marca. Lembre-se de guardar seu ticket de estacionamento. Entrada liberada. Já volta aí no chat, tá, pessoal? Vou pegar primeiro esse passageiro aqui.
Aquela outra eu vi, vocês viram. Eu cancelei porque a pessoa pediu sem parada, aí quando eu aceitei, incluí uma parada. Então eu cancelei. Eu não gosto dessa esperteza, não. Eu me esperava. Faça uma curva suave à esquerda. E aí perguntava, moço, o senhor pode dar uma parada não sei aonde? Às vezes eu costumo, sabe? Se não for muito longe, eu aceito. Se for no caminho, eu falo, é no caminho. Mas aí a pessoa às vezes coloca uma parada num lugar totalmente que não tem, sabe? Muita lógica com o caminho que ele está indo, é para outra direção. Aí faz você perder tempo, andar, às vezes entrar em condomínio. Faça uma curva suave à esquerda. Ó, tudo isso aqui, quando você pega uma viagem aqui dentro do shopping, tá vendo aí? Tudo isso aqui você tem que pensar, ó. Eu peguei, tá? Porque eu tô aqui na live, tá? A gente tá ensinando boas práticas também, né? E também a pessoa pode analisar aí, ó, isso aí eu não vou fazer. Entrar em shopping, olha aí, ó. Quanto tempo você perde? Você passa ó. Vire à esquerda, então vire à esquerda. Vire à esquerda. Deixa eu ver onde a pessoa tá. Acho que não tá naquela entrada ali ou tá nessa? Deixa eu ver onde a pessoa tá. Vou ter que fazer um retorno aqui. Tá ali atrás. Tem que pegar esse retorno aqui. Então tudo isso você analisa. Vale a pena? Ah, não vou pegar em condomínio. Entrar em condomínio. Supermercado. Né? Pegar em shopping. Aí tudo você vai analisando. Aeroporto. Rodoviária. Rodoviária eu faço. Aeroporto eu já nem tenho ido porque é tão longe. E você quando vai pra lá, você tem que saber, sabe? Você tem que saber. Ó, eu acho que é o passageiro ali, pessoal. Embarque de Leonardo à direita. É o passageiro aqui. Boa noite. Olhar pra frente pra ter mais espaço aí. Obrigadão, moço. É 50,86. 50,86. Dirija-se ao destino em Rua José Ribeiro Bonfim, 263. Eu errei, era pra ter pedido, era lá do outro lado o Uber. Aqui fica até o caminho mais ruim pra vocês. Vire à esquerda, Pereira então Lobo, né? vire à esquerda. Porque eu pedindo lá do outro lado, saía já na Rio de Janeiro. Ah, é. Só depois que eu pedi, eu lembrei dessa cagada minha. Vire à Mas tá direita tudo na certo. Avenida Pedro Valadares. Nessa hora o trânsito tá tranquilo, né? Rapaz, tá menos que... Não tem horários piores, né? É, Agora shopping que é. Shopping que é dose, né? agora que tá no horário pra sair, É. pra fechar o shopping. Aí fica assim. Rapaz, em época de férias de moleque não dá pra vir Vire à shopping não. direita na Avenida É Pedro muito Valadares. cheio, velho. Tudo é muito cheio, tudo é muito cheio. Porra. Tudo cheio. E ainda mais assim, final de ano, né? Todo mundo de férias, né? É. Bom, esse refrigerante aqui eu só comprei só porque minha mãe pediu, porque senão eu nem comprava. Rapaz, eu fui naquelas filas que você paga sozinho, sabe? Sim. Porra, tinha uma fila gigante atrás. Encarei essa fila. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Acesse o Eco Jardins! Saída informada. Nossa amiga aí já era pra dar um feliz ano novo, né? A gravação.
A gravação ainda tá antiga. Eu vou pegar Francisco Porto lá na frente, tá? Acho melhor. Essa rua aqui tem uns trechos ali, ruim pra caramba de... É porque eu não sei explicar, sabe? Sim. Mas tem, tipo assim, entrando ali quadrangular, dá pra fazer umas roubadinhas que você sai lá no viaduto. Quem sabe fazer essas roubadinhas, minha mãe, não sei. É porque às vezes eu prefiro pegar até um trechinho maior, mas que tem um asfalto melhor, sabe? Uhum. Porque às vezes dá pra gente ir cortando, né? Mas aí pega uns paralelepípedos, umas ruas com buraco, com lombada, uns calomba, né? É, Aí, buraco. aí você tem que andar devagar. Eu não acho legal, não. Em 600 metros vire à direita na rua Ananias de Azevedo. Quer dizer que o shopping tava muito cheio. Muito. Então, Eu fui do meu trabalho direto pro shopping. Eu ia assistir um filme. Rapaz, aí eu cheguei com a fome da peste no shopping. Só que o filme começava em 30 minutos. 30 não, 40. Só da fila pra eu comprar o ingresso foi 25 minutos. Aí quando eu pensei em ir no McDonald's, que é mais rápido assim, a fila de preparar lanche, eu não tinha uns 15 na frente. Eu falei, não é possível não. Vire à direita na rua Ananias de Azevedo. Então vire à direita E na o rua McDonald's é Deputado rápido, hein? Carvalho Deda. acho que é o mais rápido que tem. Pois é. Ainda bem que tem comida de sobra aqui. Vire à direita na rua Deputado Carvalho Deda. Então vire à direita na Avenida Francisco Porto. Vire à direita na Avenida Francisco Porto. De vez em quando eu não resisto também, não vou no McDonald's. Né? Ou então o Burger King, né? Pois é. São dois que... Vire à direita na Avenida Francisco Porto. Um fast foodzinho rapidinho, Não é? um ateliê. Com batata frita e Coca-Cola, hein? Importante
É com ansiedade, pra estar na dieta. Depois tem que queimar essas calorias, ficar pensando o que eu vou fazer, porque. Não é? É. Mas eu não resisto, não. Você trabalha direto assim de Uber? Trabalho Direto quase assim. todo dia, né? Um pouquinho de noite, né? Às vezes de dia. Ah, então aí é que bate mesmo aquele negócio. Nossa, tô com fome aqui, tá lá, eu ligo no McDonald's. Ontem eu não tava nem pensando nisso. Aí fui pra casa. Aí a minha esposa olhei na mesa, ela tinha deixado um Burger King pra mim, ó, com batata frita. Uia. Eu não tava nem pensando, eu cheguei em casa, falei, o que eu vou comer? Vou ver alguma coisa pra eu jantar, né? Quando eu abri a porta que eu olhei na mesa, falei, comi até sem vontade. Onde eu moro é uma armadilha da peste. De frente tem um BK. Do lado tem uns lanchão, podrão que fala. E, véi, final de semana aqui é o pior, porque na pracinha perto da minha casa tem espetinho. Sim. Aí vem aquele cheiro de churrasquinho. Aí, pronto, Maria, a pessoa fica com Até, fome. até é irresistível, né? Ou Aí você às vezes nem tá afim, mas aí começa, né? Sentir o cheirinho. vem o cheiro, aí fica. E o BK ainda tem aquelas promoções, né? Eles dois sanduíches dá com o 25, Em né? 600 metros, vire à direita na Avenida Augusto Franco. É o que eu mais peço. É, né? Aí tem o. Dois duplos, né? Com... Isso, eu gosto do Open, do BK. Sim. Aí eu detono dois Open. Em 600 metros, vire à direita na Avenida Bom. Augusto Franco. Um potinho de batata frita e É, uma Coca-Cola. Aí fechou o balão, né? pois é. Teve um. Eu não sou muito. Por exemplo, tem aquelas batatas, aqueles balde de batata com cheddar e bacon. Sim. Eu nunca tinha comido aquilo. Aí eu fui com meus primos saí assim, né? Aí eu fui no BK. Rapaz, eu comi aquilo ali. E velho, pra que eu fui comer? Foi muito dinheiro gasto ali. É muito bom, pô. Ficou viciado no negócio. Eu gosto de queijo cheddar pra caramba. Eu também, eu sou doido. Eu gosto. Rapaz, eu pego o Burger King duplo, aquele Burger King, né? Vire à direita O cheddar, na é, Avenida duplo cheddar, né? Augusto É, Franco. do puxado. Rapaz. McMelt. É. E aquele alhozinho frito, né? Nossa Que tem no senhora, pão. tá dando até fome de novo. Você vai passar, você tá perto, né? Você mora perto, né? E ele é assadinho na brasa, né? Aí é diferente, né? O negócio que eu gosto de fazer bastante em relacionado a queijo cheddar é derreter queijo cheddar e comer com Doritos. Ah, é? Em 600 é muito metros, bom. vire à direita na rua José Ribeiro Bonfim. Nunca experimentei, não. Você mistura? Não,
eu faço porção, como se fosse um ketchup, e fico molhando lá e comendo. Isso é muito famoso no México, é conhecido como nachos. Ah, que legal. Eu gosto de comer a batata frita também e passando o ketchup, né? Sim, E eu como primeiro a batata frita para não esfriar, né? com certeza. Todo mundo come primeiro o sanduíche, fala, não, vou comer primeiro a batata para não esfriar, que ela tá quentinha, Pois é, tá esse. né? Aí depois eu pego o sanduíche com calma. É. Eu faço isso, só que eu separo umas batatas pra botar dentro do sanduíche. Ah, tu dá uma reforçada com batata. Vire à direita É, na Não sei se você rua já fez José essa Ribeiro. combinação. Não fez não, mas- é interessante, hein? Faça, Vou fazer, boa ideia, viu? Olha, uma coisa que eu acho. Eita, era essa rua, mas essa aqui também é. Essa vai? É. Eu achava estranho, era, sabe o quê? Era o. Como é que fala? Sim. O povo falava que batata frita com milkshake era bom. Vire à direita Você vê na esse rua milkshake? Bittencourt Sampaio. Sim. Eu experimentei, Então, vire à é bom. esquerda na rua Mas, José véi, Ribeiro Bonfim. você tem que experimentar depois comer o conjunto, batata frita com hambúrguer. Você vai falar bem assim, como eu nunca pensei nisso antes na minha vida. Rapaz, boa ideia que você me deu aí, viu? Vou botar batata frita dentro. Vire à esquerda na rua José Você não Ribeiro vai se arrepender disso. Já me deu vontade de comer um agora. É, você me deixou com água na boca já na primeira viagem. Pô, aí é guerra, hein? Isso é guerra psicológica. Aonde é? É aí mesmo na frente? Essa aqui da frente, É. né? Literalmente de portas. Aí aqui, ó, eu só pego essa rua aqui, é reto. Aí já sai lá. Literalmente, é. Olha lá o BK lá. É. Tá lá, daqui você já vê o símbolo. Isso, é Esse uma é- reta só. Aí é o perigo. Obrigado, moço. Valeu. Bom pra você. Feliz ano novo, tá? Obrigado. Nada. Isso aí, pessoal. Passageiro aí bacana, viu? Vou até dar uma resinha aqui. Dá uma resinha. Ali tá... eu vou pegar aqui a esquerda. Vou esperar um pouquinho que ele tá entrando ali. Deixa eu aqui ver o chat primeiro. Bruno Barreto, tudo bem? Boa noite, Bruno. Bruno tá jantando. Bruno falou que tá jantando. Tchaco, tudo bem, meu amigo? Já tá com fome, né? Foi tanta comida, né? Dani, boa noite. Márcia Silva. Rapaz, peguei um passageiro aqui que o cara, ele gosta de comida, viu? Ele tava falando aqui, deu umas ideias aí de botar batata frita aí, olha aí, Márcia. Quando eu for no McDonald's aí, ó, vou botar a batata frita dentro do Burger King, do duplo cheddar, viu? Ele disse que é uma delícia. Ele falou que eu vou pensar assim, como eu não pensei nisso antes. Papo de comida é isso aí, Bruno. Rapaz, o BK tá ali na frente. Eu vou passar lá agora pra dar fome pra vocês aí, viu? Vou passar aqui na frente agora. Valeu, pessoal. Boa noite aí, viu? César Santos. É de Nossa Senhora da Glória, né? Mora em Araraquara, São Paulo. Seja bem-vindo, César. Deus te abençoe, viu? Jamile do Amaral. Boa noite. Cláudio Rodrigues. Valeu, pessoal. Obrigado aí, viu? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo. Thiago Farias. Como anda o movimento nesse intervalo de Natal e Ano Novo? Rapaz, olha, eu acho que não mudou nada, viu? Nem melhorou, nem piorou, tá? Deixa eu ver essa viagem aqui. Ah, não. Vou pegar não. Eu vou seguindo aqui. Olha, não senti diferença assim de melhora, nem piora. Tá um movimento aí meio morninho, sabe? Tá morno. Não é frio nem quente. Sabe aquele texto bíblico? Texto bíblico lá do Apocalipse que diz, né? Apocalipse. Não é frio nem morno, né? Não é frio nem quente, né? É morno, né?
né? A igreja de Laodiceia, sabe aquele texto para a igreja de Laodiceia? É isso, meu amigo. Tá morno as viagens, viu? Tá morninho, não tá quente nem frio. Tá morno. Bom, pessoal, olha, eu tô saindo aqui na Augusto Franco, tá? Deixei o passageiro aqui no bairro Pereira Lobo. Esse bairro aqui chama-se Pereira Lobo, tá bom? Vamos ver aqui, eu vou ter que dar a volta. Eu não vou ficar aqui não. Não sei que eu pego uma viagem por aqui, né? Ah, o movimento hoje. Como tá o movimento hoje? Rapaz, olha, eu comecei agora, essa foi a segunda viagem, tá? Eu tô achando fraco. Como eu disse, tá morno. Não tá, o movimento não melhorou. Não é aquele negócio, tem um monte de gente de férias, tá tendo dinâmico, tá tocando toda hora, não. As viagens que estão tocando são as mesmas de sempre. Não tá pagando bem, sabe? Eu acho que tá pra todo mundo, né? Eu acho que não é só pra mim não, né? Eu acredito que tá pra todo mundo. Bom, pessoal, aqui do lado é o Burger King, tá? Vocês viram aí? Eu tô passando em frente aqui, ó. Passei em frente ao Burger King. Deixa eu olhar aqui os sanduíches ali, olha. Rapaz, tá 2 por 27, né? 2 por 27. Eu vou seguir em frente aqui, tá, gente? Eu vou seguir, vou parar ali naquele posto um pouquinho. Vamos ver. Essa viagem aqui é pra longe. Tá tocando. Esse bairro aqui é o Pereira Lobo. Eu fiquei com curiosidade agora, eu quero experimentar. Eu quero experimentar o sanduíche. Ele falou do duplo cheddar com batata frita dentro. Eu vou experimentar. Eu quero experimentar. Não vai ser hoje não, mas eu quero experimentar isso aí. Quando tem sugestão assim do passageiro, eu vou fazer esse recorte depois, pessoal, dessa sugestão dele, e eu vou comprar o sanduíche e vou comer, vou mostrar pra vocês se vale a pena mesmo, viu? Isso se alguém não experimentar antes aí, viu? Foi só comida, né? Leandro Santana, aqui em Aracaju, a 99 aceita a partir de 2007. É o que eu tava falando, né? Você viu lá, não foi? Porque o 2007, ó. É o que eu tava falando, tá? Porque tem... A Uber, ela é mais rigorosa nessa data. Se eu não me engano, a Uber são 10 anos. Né? Mas a 99, ela tem uma lazeira maior. Bom, pessoal, eu vou parar aqui na frente um pouquinho. Nesse posto. Eu tô aqui no bairro Pereira Lobo. Vou dar uma paradinha por aqui. Vou guardar um pouquinho aqui, vamos ver. Então isso aí dá uma faixa de 18 anos, é isso? Eu acho que é isso, 18, né? É isso aí. O Leandro disse que quando vai se cadastrar no aplicativo, está dizendo que o CPF já existe na base deles. Você já é cadastrado? É porque você já deve estar cadastrado lá, como você tem um aplicativo, já deve ter se cadastrado, né? Você tem que fazer a mudança lá no seu cadastro de passageiro para motorista, eu acho, né? Eu não sei como... Eu não tenho cadastro de passageiro, eu nunca fiz, né? Tá?
Eu nunca andei de Uber, entendeu? Então, eu não sei como é que é, mas a minha esposa né? Ela anda e ela também já dirigiu o Uber, tá? Ela já dirigiu. É, aí eu não sei, né? Mas eu acho que ela não teve esse, não sei se deu esse problema, não. Depois eu vou ver com ela. Mas esse passageiro, ele tava falando que é uma experiência fora do normal, viu, Márcia? Mistura tudo, eu sei, mas ele disse que se botar dentro, ele falou assim, rapaz, é uma coisa que você vai dizer, por que que eu não pensei nisso antes? Eu achei interessante, viu? Não tem cadastro, né? É, tenta de novo, reinicia o aplicativo, vê lá o que que tá acontecendo, né? E pode ter sido, tenta reinstalar o aplicativo. Qualquer coisa você entra em contato com eles para ver o que que houve, né? Manda uma mensagem lá, tá certo? Tinha uma época que era difícil mandar mensagem, mas agora eu acho mais fácil. Quando eu preciso falar com a Uber, eu consigo aqui. É bom, né, Tiago? É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Uber ao vivo aqui, direto do bairro Pereira Lobo. Eu deixei um passageiro ali, tocou umas viagens para mim. Não tá o movimento, não tá essas coisas todas, tá? Mas eram viagens para longe. Tem uma missão aqui, né? Deixa eu ver essa daqui, Macapuxa, ó. Não vou pegar não, tá? No radar aqui, olha que essa viagem, ó. Menos de R$2. Para rodoviária, tá? Capucho aqui, ó. Tanqueiro do Neves, tá? Rodoviária. Olha só que missão. Faça 5 viagens e ganhe 5,50, tá, pessoal? É isso aí, ó. É bem pouquinho, né? Já teve dias melhores, viu? Mas já tiveram dias melhores, melhor dizendo. Bom, eu vou seguindo aqui, pessoal. Eu vou seguindo aí. Eu não gosto de ficar muito tempo parado. Eu vou seguindo aqui. Vou entrar ali na frente, em direção lá ao Bar Luzia. Vou me afastar do Burger King. Sair aqui dessa tentação. Vamos seguindo aqui. Hoje é segunda-feira, né? Então o dia ele tem movimento, né? Tem um certo horário, mas daqui a pouco o shopping já está fechando, o pessoal saindo da faculdade. Aí já fica um movimento menor mesmo, tá? Vamos entrar aqui na frente. Vamos seguindo aí. Aqui tem umas lanchonetes aí, estão cheias as lanchonetes, viu? Acho que o pessoal aqui não gosta muito do Burger King, não. Eu não vi não, Márcia.
Eu não vi essa notícia não. Faculdade está de férias, exatamente, Eu até só estou esquecido disso, ó. É quase todo mundo de férias, né, Márcia? Eu vou tirar umas férias também. Eu falei para aquela passageira que eu peguei. Eu não sei se a passageira foi acho que foi a primeira, né? Primeira passageira que eu peguei. Eu falei com ela que eu tinha tirado férias da academia. Eu resolvi tirar, porque, gente, é a mente, né? A gente precisa de, às vezes você não é ficar cuidando do físico, você falou, você vai perder os músculos. Que músculo? Eu não tô ligando muito para perder músculo, não, primeiro que eu não tenho muito. Eu só quero fortalecer, sabe? Eu corro, né? Então, eu já pratico uma atividade física que eu sempre corri, né? Agora, a minha intenção de fazer academia é só fortalecer a musculatura para corrida, sabe? Eu não quero ficar forte. Mas tem hora que você precisa também descansar a mente. E não é só estar treinando músculo, e a mente não se deteriorando. Então, eu resolvi dar um tempo na academia, uns 15 dias aí, eu dei uma parada para poder também não ter essa preocupação de academia. Eu falei, não preocupar com nada. Entendeu? Aí dei uma parada. Rafael Ribeiro, boa noite, tudo bem? Aí eu falei com ela, Márcia. Aí eu falei com aquela passageira que eu falei com ela que eu treino na academia que ela treina, só que numa outra que é na 13 de julho, sabe? Aquela academia não é baratinha não, sabe? Foi uma loucura que eu fiz. Mas aí ela falou, sério? Como quem não acreditasse, né? Mas eu treino lá na BM Fit Club. É uma academia um pouquinho salgado o preço, mas foi a melhor que eu encontrei para, sabe, que dava uma atenção maior. Eu acho que a gente tem que buscar isso, né? Não é só o dinheiro, né? É a qualidade, né, pessoal? Mas essa viagem aqui é para longe. Ô, Rogério, tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Beleza. Pronto, tá aí, Márcia. Você me deu uma visão boa. A academia cara é boa para ter clientes de imóveis, tá vendo? Beleza. Gostei, viu? Lá você pode conseguir bons clientes, né? Querendo comprar um bom imóvel, né? É isso aí. Eu fui porque eu fiz um teste para escolher uma academia, né? Tem que ter uma academia que a pessoa dá atenção, né? Você tem ali, não é só sabe, se você ficar largado, porque eu preciso fazer o exercício direito, na minha idade, tenho 63 anos, né? Eu já fiz academia, sabe? Não sou nenhum boyzinho, né? Como se diz na marinha, boyzinho de academia. Mas eu precisava ter um professor ali orientando, me ajudando, né? Aí lá, essa academia, o professor é como se você tivesse personal, sabe? Tem vários professores ali, mesmo que sejam alguns estagiários, mas eles estão ali do teu lado, sempre te ajudando, sempre orientando no exercício. Então eu acho isso super bacana. E aí eu fui treinar em outras aí para testar, que você fica largado.
De repente você não sabe fazer um exercício, está lá esperando o professor e o professor não aparece, e você fica lá parado um tempão esperando sem saber como é que vai fazer. Aí é difícil. É. Entendi. Bom, eu vou pegar essa viagem aqui, gente. Vá para o local de embarque em Avenida General de Genal Tavares de Queiroz. Rogério, depois eu conto uma história de marinha aí, tá bom? Tem que Em ser 300 metros vire à direita na rua 31. doce de coco. Tinha uma música antigamente que dizia o seguinte: você não é doce de coco, mas eu enjoei de você. Lembra dessa? É antiga, hein, gente? Então não pode, tem que ser igual, tem que ser em doses homeopáticas, tá certo? Porque senão enjoa. Vire à direita na rua E tem que ficar 31. sempre um gostinho de quero Vire à mais. Tudo direita na vida tem que ser assim, meu Avenida amigo. General de Genal Tavares de Queiroz. Tudo na vida tem que ser assim. Entendeu? Vire à direita na Avenida General de Genal Tavares de Queiroz. Bom, essa passageira aqui Vire à é uma direita viagem na curta, Avenida gente. General de Genal Tavares de Queiroz. Esse é o bairro Luzia, né? É o caminho da roça, todo mundo já conhece aqui. Eu tô sempre por aqui. Mas nós vamos para o bairro Suíça agora. Essa passageira é o Em bairro Suíça. 300 metros, embarque de Andréia à esquerda. Anda com os farol alto aí, sei lá. Ó. Embarque de Andréia à esquerda. Baixou o farol alto. Deixa eu ver aqui, condomínio Ecoville. Ecoville é esse aqui. Agora tem um Ecoville ali na frente. É o da frente, que ela. O dela é o da frente. É por aqui. Por aqui, eu vou fazer a volta. Aliás, eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou fazer a volta ali na frente, gente. Porque aqui tá ruim de parar. Eu podia ter feito aqui, mas deixa eu fazer aqui na frente. Melhor. Tem carro aí atrás. Vire à direita. Não, aqui não é contramão não. Aqui não é contramão não. É porque tem muito carro aqui parado e a rua fica estreita, mas aqui não é contramão não. Tá certo? Aqui é caminho da roça, Márcia. Andréia, né? Andréia, desculpa, Eu fui só fazer a volta ali, porque pra parar aqui. Ah, certo. Eu tava lá no 15, menino. Foi? Lá no 10. Qual é o Eu código? falei que tava descendo, só que aí eu saí da internet deles, aí não deu pra você ver. Ah, mas tá tudo É bem. 75. Cadê? 95. 95? 75, 95. 75, 95. Dirija-se ao destino em Rua Leonel Curvelo, 504 Suíça. Ai, que fresquinho aqui, meu Deus do
céu, que tava lá no forno da cozinha da mulherzinha. Tá louco. Obrigada. Tá bom aí, né? Ai, agora abençoa, bem. Meu Deus, eu tava passando mal de calor. Para sua segurança, por favor, use o cinto de segurança. Se a senhora quiser, eu posso aumentar mais também. Vire à esquerda na rua Quer que eu aumente um Maria pouquinho? Tá tudo, Monteiro. pra mim tá Não. tudo certo, tá bom. Porque eu tava fazendo, cozinhando, né? Aí Sim. eu dei uma lembrada. Não podia nem ir embaixo nem do chuveiro agora, porque senão ia ter um choque térmico. Ah, sim. De Vire à tanto calor que direita tava na Avenida Gonçalo Ah, imagino. Rolenberg Leite. Porque essas cozinhas assim são pequenas, são estreitas, né? Aí você liga o forno, fica aquele fogo. Os apartamentos ali, a cozinha são pequenas, né? É. Aí, tipo, O que eu moro Vire à também direita agora, atualmente na é Avenida pequeno. Gonçalo Rolenberg Leite. e tipo, a varanda não fica de frente pra cozinha, né? Fica, Sim. tipo, tem uma parede ainda que impede o... Aí aquela janela de lá de trás, ela, né, que é da cozinha, não entra lá. Aí vira mesmo. Nossa, muito calor, né? Deixa eu ligar aqui pra não ficar tocando. Eu morava em um aqui, no Luzia aqui atrás, mas era a cozinha grande, porque é um apartamento mais antigo, né? Sim. Aí a cozinha era maior. Mas o que eu moro Em atualmente, a 300 cozinha é metros, pequenininha. mantenha-se à direita. Estreita, né? E se abrir a janela dali da áreazinha de serviço, é tanto vento que ninguém cozinha. Aí tem que fechar. Aí tem que fechar. É no 6º andar que eu moro. Essa daí é porque tem uma parede que impede o... Mantenha-se à direita, então vire à Tem esquerda. uma varanda boa lá, Mantenha-se se à abrir a direita, porta até então entrar vire à dentro, mas esquerda na que é um Avenida lado Gonçalo Rolenberg Leite. Vire à esquerda na Avenida Gonçalo Rolenberg Leite. Agora eu não sei como, né? Um prédio lá no... Aliás, o apartamento lá no 15º, né? Sim. Devia ser bem arejado, né? Agora à noite tá. 15º é o último lá, né? Praticamente. É bem alto, né? É. Logo igual à São frente, Paulo, mas vire à é. direita na rua Porto da Folha. Em São Paulo é muito mais, né? Deve ter uma visão da cidade lá de cima, né? Aqueles prédios bem mais altos, né? Sim. Vire à direita na rua Porto da Folha, então vire à esquerda na Avenida Doutor José Calumbi. Vire à esquerda na Avenida Doutor José Calumbi, então vire à direita na rua Manuel Inácio Teixeira. Eu tenho um amigo que mora lá, né, nesse condomínio. Ele é pastor da igreja No que Sara você me Nossa pegou? Terra. Hã? No que você me pegou? Foi, é. É pastor da igreja Sara Nossa Terra. Cara, no É. Igreja Sara, né? Evangelho. Vire É à evangélica, direita na é. rua Manuel Inácio Acho que é evangélico. Teixeira, então vire à direita na rua Aloísio Braga. Mas eu nunca entrei lá, não. Exemplo, Bom, ali tem... Eu acho que são 3 quartos. Vire à direita na rua Aloísio Braga, então vire à esquerda na rua Porto da Folha. Eu acho que são 3 quartos. geralmente são 3, né? Tem uns com 2, mas Lá é 3. Lá são 3. E tem um banheiro, tem 2 banheiros. Vire à esquerda na rua Porto da Folha. Em 300 metros, vire à esquerda na rua Leonel Curvelo. esse bairro aqui é bom de morar também, né? Aqui tô gostando.
Sim. Nossa Senhora do Carmo. A igreja é católica aqui, né? Sim. Sim. A única coisa que não é muito legal é quando a gente vai pegar ônibus, tem que andar até lá na frente. Sim. Eu não vejo ônibus passar por aqui. Eu acabo pegando sempre o Uber ou moto, porque Aham. sai quase a mesma coisa. Assim, dependendo do lugar, né? Vire à É. esquerda na rua Tá Leonel tão baratinho o Crivella, Uber, né? então desembarque. Mas tem horas que você vai longe que é caro. É. Depende do lugar, né? E da hora. Tem os horários aí de pico, meu amigo do céu. Que eu falo, não. É, tem horário que cobra uma dinâmica. É a lei da oferta e da procura, né? Não. É aquela lei universal aí da economia, né? Sim. Tem muita gente querendo e pouco motorista. Aí Ah, pronto, é nesse sobe o condomínio. preço. Esse da direita. Lá na frente, né? Aquele. É esse branco. Desembarque de Andréia. Aí, Aí a senhora quando tá caro desse jeito, a senhora não pega, né? Pega a moto. olha, é difícil pegar moto pra longe, eu não É. pego nem a pau porque eu tenho medo. É aqui mesmo, tá bom? É. Aí É. eu tenho que ver a internet. Aqui na minha porta pega. Ah, tá. É, Aí agora, tem um saldo pendente aí, mas o seu deu R$10. mas o saldo pendente, ele não vai deixar pagar no Pix aqui, viu? É, não, no QR Code, vai ter que ser no Pix. É, não, ele não vai deixar pagar no Pix. Ele vai deixar eu pagar no Pix. Não deixa não, não dá aqui, tá vendo? Só se for no meu. É, no seu. É. Tem um Olha lá, saldo o aqui. seu lá deu É, mas tem que. 10 e alguma coisa, não foi? Vai ter que pagar o total, né? Não, o total inteiro não, só a sua. Hã? Só o seu. A senhora só vai pagar uma É. parte? Eu vou pagar só o seu, R$10. Deixa eu ver aqui quanto foi. Eu vou ter que botar aqui o valor que a senhora pagou. É, isso. E a senhora tem que confirmar aí primeiro. A Isso. senhora pode fechar a porta? Ah, sim, Pra doar? desculpa. Obrigada. Deixa Ah, eu por ver causa da aqui. internet. É, o valor aqui tá R$10,54, viu? Isso, pronto, vou botar 11. Tá? Vou pagar 11. Aí, Vamos ver aqui se ele vai aceitar, viu? ele aceita. Assim, eu posso baixar 11, aí se dá pra. Aí eu tenho que confirmar aqui por último, né? A senhora vai ter que confirmar. Ai, a internet não tá pegando aqui dentro, só que não dá conta. Ó, eu vou ali, aí só me dá só seu Pix por aqui. Tá? Tá bom. Senão minha internet não pega. A sua porta é fechada. Tô esperando, pessoal, ela conseguir pegar a internet ali para pagar. Ah, você vai colocar. Você não tem Pix, não? Não, tem, mas é o meu e-mail. Se a senhora quiser digitar. Ou então tem que ser o QR Code. Mas se passar QR Code não vai pagar todo?
Não, o QR Code é meu, é a minha é conta seu. pessoal. Ah, tá bom, tá bom. Porque o QR Code aqui ele não dá, ó. Porque só Ah, é- certo, eu passo, tá. Entendeu? Tá. Esse é da minha conta pessoal. Entendi. São 10h54, né? Eu botei 11. Ah, tá. Ah, ele já passa direto, né? Não, esse aí é meu, é minha conta pessoal. Ah, certo. 11 reais. Eita, caramba. Eu ia colocar 110. Quando for, a senhora avisa pra eu olhar aqui. Tá. Já tá só dando pagar. Passou a senha agora. 26, 07, 15. Ai, que vento bom. Agora tá dando uns calafrios. Fui. Tem que fazer mais alguma coisa? Aqui já pagou. Sérgio Tavares, né? Eu tô esperando entrar aqui. Sérgio Tavares. Ai, que bênção de vento bom, meu Deus. Pronto, André, né? É. Certo, deixa eu botar aqui agora. Ah, e eu vou no Uber e confirmo, né? Deixa eu botar aqui que a senhora pagou 11 reais. Tá. Tem certeza que o valor é baixo? Confirmar. Confirmar. Pronto? Pronto, a senhora pode confirmar aí? Sim. O usuário deve... Eu vou encerrar aqui. Encerra aí. Pronto, aqui já foi. Ah, chegada tá. 10h05. É que ele apareceu uma mensagem Tá tudo chata bem aqui. comigo? Sim. Tá tudo bem? Tá, Encerrar. Acabei. Boa noite. Feliz Tudo ano certo? Tudo. Tá, obrigado, hein? Obrigado, então. Obrigada. Boa Feliz noite pra ano senhora. novo, A senhora viu? também. Tudo Feliz de ano bom. novo. Deus acompanhe. Obrigado. Bom, pessoal, a única dor de cabeça, às vezes o pessoal fala que não, Márcia pagou, cuida 10h54 e ela pagou 11. Ai, ai, até parece, né, Márcia, que... Deixa eu fazer a volta aqui, eu vou retornar. Até parece que ela deu... Ela pagou 11, tudo bem. Foi 10h54, ela pagou 11. Mas eu botei que ela pagou 11, tá? Então eu não ganhei nada, não. Entendeu? Eu não ganhei nada mais, não. Ela pagou 11, eu botei que ela pagou 11. Só que ela devia 31. Ela devia 31 a Uber. Tinha um saldo devedor. Mas aí eu botei, ela pagou, não, eu vou pagar 11, eu botei que ela pagou 11, né? E aí a Uber pagou o meu, tá? A minha parte. Mas aí ela vai continuar devendo a Uber, né? Eu não sei, ela não queria pagar o saldo devedor que ela tem, não sei porquê, eu não perguntei também, né? A única coisa que tem, pessoal, olha, tem gente que não gosta de trabalhar com... Deixa eu dar uma paradinha por aqui. Tem gente que não gosta de trabalhar com Pix e dinheiro porque acha que dá dor de cabeça. Essas são as dores de cabeça para quem está começando, tá? Mas quem já está mais experiente, eu não ligo não, tá? Só perde um tempinho, né? Você espera ali, ela estava sem internet e tal. Aí você tem que ter também paciência, né? Nem tudo na vida é do jeito que a gente quer e é na hora que a gente quer, né? Não pode ser igual criança mimada que quer tudo na hora, que, né? E se não der, vai chorar. Então, ela pagando, se não pagasse nada, eu botava que ela não pagou nada para ter saudações. Seguir, né? Tá bom? É só isso aí, não é só não se estressar e tá tudo certo. Raimundo Alice, boa noite. Bruno, qual é a média da nota dela? Olha, a nota dela era 4, eu acho que era 4,90 e pouco, tá? Ela não tava com nota baixa, não. Mas
Eu não sei qual a nota, se vocês estão dando nota aí, se fica à vontade. É uma pessoa conversou, boazinha, tá? Até aumentei o ar para ela. Acho que ela disse que estava trabalhando no forno, lá cozinhando, não sei o que. Então, tá tudo certo, pessoal. A gente também tem que ter paciência, né? Não, ela não ficou para Uber, não. A Uber, ela abate no que ela devia, entendeu? Era 10,54, ela deu 11, aí eu botei que ela deu os 11. Ou seja, pagou a minha corrida e ainda bateu alguns centavos lá. 46 centavos, né? Lá do débito dela, né? Eu diminui um pouquinho. Foi isso, mas não ficou para Uber, não. Ficou para Uber, mas não foi que ela deu a gorjeta para Uber. Simplesmente, ela não me deu gorjeta. Ela falou, eu botei 11. Mas eu não falou que... Eu entendi que era para eu botar os 11, né? Eu nem perguntei se era para mim, que ela tá devendo, nem pedi, sabe? Ela já tá devendo a Uber, eu botei lá para ela pagar uma parte. Esquentei não. Marcelo. É isso aí. Bruno, como que ela está devendo 31? Ela andou sem pagar várias vezes? Não, essa dívida aí pode ser antiga, né? Eu não sei, eu não perguntei não, mas pode ser de outra viagem que ela não pagou, ou alguém, ou aconteceu alguma coisa que botaram que ela não pagou e ela pagou, né? E aí ela, não sei se ela recorreu, não sei, ela não entrou em detalhes, eu também não perguntei não, tá? Eu só vi que ela tinha uma dívida. Ela bateu 46 centavos, isso aí. Exatamente. Só Deus. É isso aí, pessoal. Bom, sejam bem-vindos ao canal. Tá ligado aqui o aplicativo, né? Eu tô aqui no bairro Suíça, tá, gente? Olha, eu vou seguir. Eu vou dobrar à direita. Eu vou seguir. Eu posso seguir em frente aqui. Posso seguir à direita ou à esquerda. Eu vou dobrar à direita, tá? Vamos seguindo aqui. Esse é o bairro Suíça. Vamos seguindo aqui devagar. Se tocar alguma viagem por aqui a gente faz. Tomara que não tenha dor de cabeça, né? Sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares, Uber ao vivo. Essa viagem aqui para longe. Bairro Suíça tem McDonald's. É verdade. Ah, tá. Ah, muito Alice, Deus está com você. É isso aí, aqui tem McDonald's, né? Mas eu não vou hoje não. A minha cunhada fez uma sopa pra mim. Ela fez uma sopa, aí eu falei, não, quando eu voltar do trabalho eu como. Aí tá lá. Eu não posso comer McDonald's hoje. Tem que tomar sopa, né? É isso aí. Ele paga, o Bruno, cirurgia. Eu vou pegar essa viagem aqui deve ser pro Burger King, hein? Local de embarque em Rua Nossa Senhora Essa das viagem que eu peguei Dores. agora deve ser pro Burger King. O Bruno tá perguntando o seguinte, este saldo devedor vem de uma corrida não paga. Aí o motorista faz a corrida, não recebe. A pessoa fica devendo o Uber. Não, o Uber paga. Ele não deixa de pagar não, viu? Se algum motorista diz que não recebeu, isso aí é conversa fiada. Sempre que já aconteceu de passageiro não pagar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Já aconteceu de passageiro não pagar.
Eu tô tentando acertar aqui que o GPS deu um giro para eu não ir pro lado errado. Deixa eu ver se é para cá. Então já aconteceu do passageiro não pagar e eu botei simplesmente que ele não pagou, não enchendo essa cabeça não. Eu recebi na hora, você recebe na hora, tá? A Uber só pergunta, Em 300 metros, tem certeza? vire a rotatória e pegue a terceira saída para a Rua Nossa Senhora das Dores. Ela só pergunta assim, tem certeza que o passageiro não pagou? Só pergunta isso, tá? Aí tenho. Ou então o passageiro pagou a menos, como ela pagou ali. Aí perguntou, tem certeza que o passageiro pagou a menos? Eu falei, sim, confirmo. Aí ela finaliza a corrida. Eu finalizei. Tá? Foi isso. Entre na rotatória e pegue a terceira motorista saída recebe. para a Rua Nossa Senhora das Dores. Isso eu tô falando na Uber, tá? Eu não sei se na 99, na 99 nunca aconteceu comigo, porque na 99 eu só trabalho com cartão. Opa. Ó, a pessoa cancelou, deixa eu ver aqui. Vou pedir a taxa. Deixa eu encostar do outro lado. Eu vou pedir a taxa. Não sei se vai ser elegível para a taxa, né? Porque eu já estava chegando, né? Não sei se a pessoa achou que eu vim muito devagar, que eu estava conversando, mas eu estava vindo normal. Deixa eu ver aqui. Ajuda com a viagem. Não ganhei taxa. Podemos usar como mãe, não. Juliana, boa noite, tudo bem? Márcia, paga na hora. Não, Ricardo, boa noite. Tá tranquilo as corridas, viu? Tá tranquilo, não tá tocando muito não, tá morno, tá morno. Cleide, tudo bem? Boa noite. Paga sim, paga na hora. No meu caso, eu tenho uma conta da Uber, tá? Eu abri uma conta no banco da Uber, eu recebo na hora, vem direto para mim na hora, tá? Fica disponível o valor. Todo o valor que eu recebo aqui já vem para mim direto na hora, tá? Agora, quem não tem recebe depois de uma semana. Paga toda semana, uma vez. Eu não me lembro mais se é na segunda-feira. Eu acho que é na segunda ou na quarta. Tem uma diferença entre a 99, como eu não... A 99 eu nem olho direito, eles vão depositando na minha conta, né? Quando eu faço viagem na 99. Mas deposita assim, tipo uma semana depois. A Uber não, a Uber entra na hora. Porque eu tenho a conta da Uber, tá bom? Tá tocando pouco, né? Tá tocando pouco aqui também. Tá tocando pouco, meu amigo. Mas toca, né? Eu peguei uma viagem agora, mas a pessoa cancelou, eu vou... Olha, tá na mão de Deus, né? Ele sabe todas as coisas. Se cancelou porque não era pra eu fazer mesmo, tá? Eu tô aqui no bairro Suíça. Eu tô perto do McDonald's. Aliás, eu vou até sair lá. Vou por aqui para passar perto do McDonald's logo. Deixa eu fazer a volta aqui.
nessa viagem. Não. Paga. Paga assim na hora. Mesma viagem que o passageiro não paga, se o passageiro não pagar por algum motivo, eu boto aqui que ele deu valor zero, tá? Aí ele confirma. Ele confirma, eu vou. Eu finalizo a corrida, eu recebo na hora. Eu nunca tive problema de não receber, tá? Quando essa corrida dessa senhora, por exemplo, agora, a Uber falou, você pode finalizar. Ela mandou finalizar. E eu recebi na hora, entrou o valor aqui. Entendeu? Ó, gente, eu tô passando aqui em frente ao McDonald's, ó. Ó o símbolo aí. O símbolo do pecado. O símbolo da gula. Já me deu até fome. Eu vou parar aqui na frente um pouquinho. Ele se entende com a Uber. Entendeu, Bruno? Eu recebo, ele vai se entender com... Tanto é que quando ela pagou aqui, eu fui conferir na conta da Uber se entrou. Na minha conta, no caso, né? Opa! Obrigado, Jordana! Deus te abençoe, hein? Rapaz! Olha aí, olha, muito obrigado, hein? É o primeiro super sticker aí que eu recebo aí no canal, pessoal. Muito obrigado, viu? É o primeiro, vamos comemorar o primeiro super na transmissão ao vivo. Ó, glória, Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua vida. Obrigado, hein? Eu pensei que eu nunca ia receber um super sticker. Muito obrigado, Deus abençoe. Tá vendo aí, Bruno? Muito obrigado, Deus abençoe, vai, obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê paz. Muito obrigado, hein? Viu, Bruno? Que massa, hein? Rapaz, olha, eu sou chorão, quase que eu chorei, viu? Esse é fruto do trabalho, obrigado. Vamos ver aqui, gente, eu vou ver se eu até nem olhei mais as viagens, tava tocando aqui, mas deixa eu olhar aqui, que foi um momento importante aí. Eu agradeço muito a Jordana, muito obrigado, Jordana, foi o primeiro super aí, fico muito feliz, tá? Com certeza, Deus vai abençoar. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu tô aqui no bairro Suíço ainda, né? Tô aqui perto do McDonald's. Mas eu vou guardar aqui vamos ver se a gente pega uma viagem aí. Tá fraquinho, tá tocando, mas tá fraquinho hoje. Mas graças a Deus tá fluindo, né, gente? Tá fluindo. E quanta coisa a gente já viu diferente, né? Essa questão aí agora da passageira, né? É uma questão que é bom trazer essa questão aqui pro pessoal, né, que tá querendo trabalhar de Uber também, quem já trabalha, né? Você vê, né?
Às vezes a pessoa não quer pagar tudo ali, como é o caso dela, ela não queria, eu não ia. Eu não sei também, não perguntei o motivo do saldo devido. Também a Uber não permite pagar no Pix aqui. Quando ela está devendo, eu podia ter embarreirado. Se eu falasse, não, eu não tenho Pix, mas eu tenho, né? Eu já tenho meu Pix exatamente para isso, tá? Para facilitar a vida, né? Para não ter dor de cabeça. Então, pronto, resolveu com tranquilo. O Bruno está achando o Aracaju sempre com pouco movimento durante as lives para uma capital. Não que isso seja algo ruim, muito pelo contrário. Não, esse horário, né? O horário que eu faço, eu gosto de rodar num horário tranquilo, tá? Sempre foi assim. E esse horário, a cidade não tem muito movimento mesmo, tá? As viagens funcionam normal. Esse final de ano é que eu tô achando muito fraco, não sei por quê. Eu tô achando fraco. E não é aqui só não, tá todo mundo falando, viu, Bruno? Todo mundo que fala aí, comenta. Teve um rapaz aí que é Uber lá de São Paulo, eu não vi ele falando aí. Aqui em São Paulo tá fraco também. Tá tocando, mas tá fraco. Viu ele falando? Então é isso mesmo. Agora, a cidade em si, ela é pouco movimentada mesmo. Tem mais no horário de pico. Quem roda no horário de pico, tem um horário de pico ali, o horário de estresse ali, o horário que o pessoal tá saindo de rush, né? Mas aí eu não gosto de rodar nesse horário não. Pra mim, eu acho que é prejuízo pra mim, tá? No meu caso, né? Eu prefiro um horário mais tranquilo. Mas tem gente que gosta, né? Aí, deixa eu ver essa viagem aqui. Essa viagem aqui, pegar com 3 quilômetros. Eu tô perto aqui do Hospital Renascença, tá, pessoal? Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo, Leandro? Seja bem-vindo aí, boa noite. Tá tudo bem comigo, sim, tá tranquilo. Fez calor durante o dia, viu? Eu fui correr, tanto é que eu até botei um vídeo aí eu correndo hoje. Rapaz, eu acho que eu tava com a sensação ali de uns 30 graus ali, viu? E eu fui correr já tarde, né? Fui correr 8 e pouca já, e aqui esse sol já tá quente pra correr, viu? Mas era o horário que eu tinha, né? Eu acordei cedo, mas acabei fazendo outras coisas, me enrolei, só tinha esse horário, eu fui assim mesmo. Sandro Silva disse que ficou 4 dias aqui em Aracaju. Beleza. Gostou, meu amigo? A Márcia disse que São Paulo, a cidade, tá de alerta. Estamos batendo 37 graus. Tá bem quente, hein? As viagens de Uber aqui são baratas. É barata mesmo. Tá bem baratinha. Eu tô achando. E tem uma discussão aí, não sei se vocês têm visto. Pessoal, convido a se inscrever, quem não se inscreveu no canal Uber ao Vivo aqui direto Aracaju, tá? Todo bairro Suíça. Se inscreve, curte e vota na enquete aí, né? Eu vou até botar essa pergunta depois aí na enquete. Deixa eu ver essa viagem. Não. Olha, se fosse para pegar mais próximo, eu pegaria essa viagem, mas para pegar com 2,7 km não dá. Também não. E aí eu tô vendo a discussão e dizendo que o pessoal reclamando que aumentaram o valor das viagens da 99 e da Uber. Olha, eu não sei aonde, viu? Aumentou sim, por conta de dinâmico em alguns lugares aí, pode ter aumentado por conta do dinâmico, né? Período ali de Natal, alguma coisa assim. Teve um dia aí que realmente estava bom. E em São Paulo parece que eu acho que não sei se foi com a questão de energia que teve aí, não sei, greve. Mas aqui não, aqui eu não tô percebendo isso não, viu? Não aumentou nada.
Então eu não sei se aonde vocês moram aí aumentou, mas aqui não aumentou não, tá? O Bruno Barreto está dizendo o seguinte: semana passada eu peguei 2 Uber com opiniões divergentes sobre se é melhor alugar ou comprar para trabalhar. O que estava com o carro alugado disse que queria comprar. Exatamente. É o que eu penso. Eu andei fazendo, viu, Bruno? Umas pesquisas. Eu pensei em alugar. Eu fiz umas pesquisas que eu estava pensando em alugar, mas eu vi que eles só davam um desconto ali acho que no primeiro mês ali, né? Tinha um desconto até para alugar. Mas depois o preço ficava praticamente dobrava. Então, rapaz, olha, eu achei melhor pagar uma prestação nesse carro aqui e ele ser meu, porque eu ganho, o dinheiro que eu tiro aqui, eu pago a prestação e ainda sobra dinheiro, né? E o carro é meu. Entendeu? O outro meu carro é quitado. Mas eu não. Eu preferi comprar esse aqui para rodar, porque é um carro econômico. E do que alugar. Eu ia alugar um carro para rodar. Mesmo tendo um carro pago, tá? Mas eu achei que não valia a pena não. É. Aí também. É porque tem cara que, não, que quer rodar em todo buraco, tá? Em todo lugar. Ele não tem cuidado com o carro, ele detona o carro. Pode ser o que? Ele pode estar com. Ele vai detonar, entendeu? Como você falou. Eu já peguei passageiro aqui que aluga carro. Ele falou que ele tem gente que ele não ia alugar mais, porque o cara destruiu 3 carros dele. Então é cara que só quer. Ele sai metendo o carro em buraco. Eu não vi aí, às vezes eu tô em estrada esburacada e vem aquele cara, passa 1000 ali. Vum! Sai acendendo farol atrás de mim, colado na traseira, querendo que eu saia. O cara tá destruindo o carro. Ou dele, ou alugado. Ele tá destruindo. Eu até falei um passageiro agora aqui, eu prefiro fazer às vezes 1 quilômetro a mais rodando numa estrada melhor do que pegar certos atalhos. Ah, vou rodar menos por aqui, sim, mas é um atalho que é uma estrada cheia de calombo, cheio de paralelepípedo, cheio de coisa que vai destruir o carro. Eu não, entendeu? Também você tem que ter cuidado. Agora, vai rodar muito? Vai. Isso aí com certeza, tá? A quilometragem do carro aumenta muito e desvaloriza um pouco. Com certeza isso aí desvaloriza. Mas a destruir o carro é o motorista, viu? Quem destrói o carro é o motorista. Quem destrói o carro é o motorista. Isso aí não tem dúvida. Eu vou pegar essa viagem aqui, pessoal. Vá para o local de embarque em Rua Antônio Tá. Gonçalves Soares. Eu só tenho que fazer um retorno ali na frente. Ó. O único problema é a quilometragem que aumenta. Mas isso aí não é destruir o carro. Isso aí só desvaloriza, mas é normal o carro desvalorizar. Você tirou ele da loja, ele já desvaloriza, né? Ninguém dá valor, não. Quando você vai vender, ninguém valoriza. Se você for vender numa concessionária para trocar por outro, vai ser pior ainda. Pode ser o carro, uma Mercedes, maravilhosa. Ele vai querer a preço de banana. Ninguém valoriza o seu carro. Só você mesmo. Então você tem que cuidar dele com cuidado, dirigir com cuidado. É o que eu faço aqui, ó. Você vê, quando eu pego essas histórias, essas ruazinhas um pouco mais esburacadas, eu vou bem devagar. O cara pode pedir até para eu correr, mas eu não corro ali, não tem jeito.
Vou devagar, livrando os buracos. O carro é meu, eu sei o valor, né? Do meu bem. Antônio Miguel, bom trabalho. Obrigado. Eu rodei 2 anos, Bruno, com 2 anos e pouco com o Cronos, né? Eu nunca tive problema, além da manutenção normal dele. Eu faço destruir o carro, nunca. Ele só ficou com uma quilometragem maior, mas é um carro meu, né? Pra eu usar, pra eu usar com a família, né? Em casa. Para fazer longas viagens, é um carro bom, confortável. E eu nunca fiz, além de trocar óleo, pneu e uma coisa ou outra, mas coisa básica. Nunca teve nenhum problema sério, entendeu? Tá lá, ele do mesmo jeito, tranquilo. Em 600 metros, vire à direita na rua 31. Porque se o carro for um carro já... Olha só, se você comprar um carro já usado, tá? Um carro que já rodou, você não sabe quem rodou com ele, porque as pessoas não têm o mesmo cuidado, é o que a gente está falando aqui, tá? Tem cara que pode ser o carro até novo, mas ele enfia o carro em qualquer lugar, qualquer buraco, qualquer estrada, arrebenta o carro, né? A gente vê uns pilotos malucos aí na rua, né? Então, se você comprar um carro já usado, você não sabe, né, os problemas que ele já tem escondido ali, né? São os vícios, aqueles vícios, no direito chama vícios redibitórios, né? Os vícios escondidos. Então você vai comprar um carro assim, e aí você começa a usar, é lógico, o carro já tem ele, já está precisando de manutenção, ele já é usado. Agora se você compra um carro zero, ele não tem, é só você fazer revisão. E o que você vai fazer é a troca do óleo, mas a cada 10 km tem uma revisão, tá? Então você troca o óleo, você troca, vai vendo o que tem que fazer, mas normal. Um carro novo, quem tem que fazer revisão, né? A cada 10 km. O que vai acontecer é que você vai fazer revisão mais cedo. Eu poderia levar 1 ano para fazer a revisão do carro, mas eu vou fazer de repente com 3 meses. Vire à direita na rua 31. Isso vai acontecer. Ele vai entrar também. Eu pensei que ele ia seguir direto. Em 300 metros, embarque de Luísa à esquerda. São os vícios redibitórios no direito, né? Eu estudei direito também, Márcia. Eu só não terminei a faculdade. Vícios ocultos, vícios escondidos. Por exemplo, o cara às vezes bateu com o carro pegou fogo. Ele não te diz isso. Aí o carro tá lá cheio de pó químico dentro, tá cheio de problema elétrico, você não sabe de nada. Entendeu? Embarque de Luísa à esquerda. Tá bonitinho só por fora. Livre, esse aqui é o front guard, é o da frente ali. Gente, é do outro lado da rua. Eu tenho que fazer o retorno aqui. Eu tenho que fazer o retorno aqui na frente.
Pessoal, é aqui nesse condomínio. Na minha opinião, sempre foi bom você ser o dono do seu carro, tá? Agora, você tem que saber usar o seu bem, né? Boa noite, tudo bem? Luísa, né? É. Seja bem-vinda. Pode bater. Tem um código? 7135. 7135. Isso. Dirija-se ao destino em Academia do Ecoville Park. Faça uma curva suave à direita na Rua 1, então vire à direita na Rua 31. Vire à direita na Rua 31, então vire à direita na Avenida Gonçalo Hollenberg Leite. Vire à direita na Avenida Gonçalo Hollenberg Leite, então mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita, então vire à esquerda na Avenida Gonçalo Hollenberg Leite. Vire à esquerda na Avenida Gonçalo Hollenberg Leite. Em 600 metros vire à esquerda na Avenida Augusto Franco. Vire à esquerda na Avenida Augusto Franco. Vai fechar, é melhor esperar. Eu ia fazer o retorno ali. Mas já tá fechando, é melhor esperar aqui.
o endereço. Em 600 metros vire à direita. Em 600 metros vire à direita na rua Francisco de Assis Delmontes Pereira Freitas. Vire à direita na rua Francisco de Assis Delmontes Pereira Freitas. Logo à frente, desembarque de Luísa. Desembarque de Luísa. Aqui, né? Tranquilo? Muito obrigado, hein? Tudo de bom. Bom fim de ano pra você, tá? Valeu. Bom, pessoal, eu deixei a passageira aqui no Ponto Novo, tá? Aqui é o Ponto Novo. Vou chegar um pouquinho só pra frente. Já vou fazer um retorno aqui, voltar ali pela Augusto Franco. Vou dar um tempinho aqui. Não. O Bruno. Ô Bruno, você tem 3 opiniões aí. Você falou de 2, né? Ó, você tem a opinião do cara que você falou que tem carro alugado, mas quer comprar. Não é isso? Porque ele fica rodando. Geralmente o cara que tem um carro alugado, ele roda os primeiros 3, 4 dias da semana só para pagar o aluguel, que ele tem que pagar toda semana, tá? É diferente de você ter um carro comprado que você vai pagar no fim do mês. O aluguel do carro é 1.000 e tanto por semana. O aluguel de um carro comprado é 1.000 e pouco por mês. Tá certo? É diferente, a diferença é bem grande você pagar um valor por mês e você pagar 3 vezes mais por semana. Outra coisa, você tem a opinião do cara que tem o dono do carro que diz que desgasta o carro, manutenção, não sei o que. Tudo bem, isso é o mínimo, isso aí é normal. Em tudo na vida você tem custo, cara. Até você para trabalhar na CLT ou qualquer coisa que for trabalhar, você tem custo. Você sai de casa, você paga passagem, você tem comida, você tem um gasto que nem todo emprego cobre tudo, né? Nem tudo é por conta. Você tem muitos, e tudo que você faz na vida, você tem custo, e a manutenção do carro é o mínimo que o cara tem que fazer, né? Você tem que fazer manutenção, pô. É uma máquina. Não adianta, eu vou rodar a vida inteira com ela, eu não vou fazer nada.
e acho que ter o carro é melhor, né? O outro cara que você falou que tem um carro, ele acha que é melhor ter alugado. Olha só, ele não sabe a dor de cabeça que é ele alugar um carro, tá? Eu acho que é melhor você ter o seu carro e você pagar o aluguel, pagar a prestação do seu carro, e o carro é seu. Você pode depois trocar por outro novo mais à frente, né? Você vai, troca por outro. Tem facilidade de você trocar, vender. E agora tem que fazer manutenção, isso aí é o básico, né? O mínimo que a gente tem que fazer, né? Eu penso, é minha opinião, tá? Mas eu acho que são 3 opiniões aí que você tem. Agora você tem que ter muita confiança de que você vai comprar, Márcia. Se você for comprar usado, é bom que seja de alguém que você conhece. Entendeu? Alguém que você sabe, por exemplo, quem comprou o carro meu se deu bem pra caramba, viu, gente? Eu vendi. Antes de eu vir pra cá, eu vendi um Senna Attractive. O cara que comprou, o irmão lá da igreja que comprou esse carro, vou te falar. Ele foi abençoado porque um carro que rodou pouco e ainda pagou barato, viu? Os meus carros, quem comprou se deu bem. Bom, pessoal, eu tô aqui no bairro Ponto Novo, ali na frente a Augusto Franco, tá? Vou até dar um tempinho aqui para esperar mais um pouquinho desse lado aqui, ó. Esperar mais um pouquinho aqui, vamos ver. Essa aqui é Tancredo Neves. Esperar mais um pouquinho. E aí, o Rogério tá indo aí, Rogério? Olha, é bom comprar carro de idoso. Tu não tá falando isso por minha causa não, né, Bruno? Você tá querendo dizer que eu sou sistemático e cuidadoso, é? Principalmente se for um idoso militar, viu? Se for militar, então, aí é mais sistemático ainda, Bruno. Mais disciplinado. Todo metódico, né? Ó. Mas eu sempre fui assim, viu, Bruno? Eu sempre fui assim desde soldado. Que eu entrei como soldado no fuzileiro. E quando eu cheguei lá eu fui servir como soldado no batalhão de transporte motorizado. Hoje é batalhão logístico, tá? E aí eu sempre fui assim, cara, disciplinado, sabe? Mesmo depois de 1 ano, 2 anos, eu passei 1 ano e pouco lá só como soldado. Depois passei no curso de cabo. Mas aí eu sempre era aquele cara disciplinado. E se entrasse um cabo, olha, se entrasse um cabo na sala onde eu tava, eu levantava, ficava de pé e batia continência. Pra você ter uma ideia. Porque é o que tá no regulamento, entendeu? Só que ninguém faz isso, cara. Ninguém fazia isso. Ninguém, nenhum soldado. Os soldados antigos, tudo sentado, o cabo entrava, os caras largados, nem ligava pro cabo. Falava assim, isso é um cabo velho, deixa pra lá. Aí eu falava assim, aí eu levantava, aí o cabo, tá vendo aí o exemplo dele? Vocês têm que fazer isso. Mas eu sempre fui assim, entendeu? Quando fui cabo, pior ainda, né? Aí eu cobrava dos soldados, que fizesse pra mim também, né? Mas eu fazia sempre pra todo mundo. Fosse um cabo mais antigo do que eu fazia. Sargento a mesma coisa.
E como oficial, a mesma coisa, viu? Então acho que são princípios, né? Mas a gente aprende, tem coisa que a gente tem que ser metódico, tem coisa que a gente tem que ser disciplinado. Aí eu não sei se o Rodrigo tá aí, viu, Rodrigo? Mas aí passei no quadro de oficiais, fiz o curso, né? De oficiais. Fui fazer o CESP Ganf, que é um curso de guerra anfíbia. Aí depois eu fui servir me perguntaram aonde eu queria servir, né? Aí eu falei assim, eu quero servir aonde eu servi como soldado. Eu quero voltar lá, eu quero ter o prazer de voltar a servir como oficial aonde eu fui soldado. No antigo batalhão logístico, no antigo batalhão de transporte motorizado, que era o logístico agora, né? Aí o oficial falou para mim, o oficial da movimentação falou para mim, olha, você tem certeza que você quer ir para lá? Porque lá o comando tá muito ruim, viu? Lá é o famoso comandante lá, é o Zé do Facão. É um comandante que ninguém gostava dele, um carrasco. Aí eu falei, eu quero servir onde eu fui soldado, não importa quem é o comandante, eu vou para lá. Rapaz, se arrependimento matasse, viu? Eu comi o pão que o diabo amassou lá naquele quartel, viu? Realmente o homem era um carrasco. Eu passei lá uns 2 anos. Foram os piores anos da minha vida como oficial, mas, olha, tudo serve de aprendizado na vida, né? Eu passei 2 anos lá sem ver, eu só saía do quartel 10 horas da noite, 11 horas da noite. Fiquei muito tempo sem ver o sol se pôr, viu? Entrava na sala para trabalhar e aquele homem exigente, ignorante, e só saía tarde da noite. Mas aprendi muito com ele, viu? A gente aprende também até né? Com as adversidades, a gente aprende. E aprende até muito mais do que com a maré mansa, né? Eu fui porque eu queria, eu estava na minha mente, sabe? Eu cumpri, pelo menos foi um desejo do meu coração, eu queria voltar onde eu fui soldado. Eu achei que é coisa que marca a nossa vida, sabe? Tem coisa que marca, né? É simbólico, né? Um simbolismo, sabe? Eu falei, não, eu quero voltar ali, eu fui soldado ali, eu tenho uma vida ali, uma história, dali eu saí para cursar para cabo, eu quero voltar como oficial, para mim é um prazer voltar para aquele lugar. Aconteceu, eu consegui voltar. E depois, por incrível que pareça, eu saí dali para fora de sede, para Belém, e depois como oficial, quando eu fui para o Haiti, eu voltei para lá para fazer no logístico, né? Eu fui exatamente com o batalhão logístico para o Haiti. Eu fui pela logística, né? Bom, pessoal, eu estou aqui são histórias da Marinha. Histórias de Marinha aí. Lembrei agora desse tempo, né? Do Zé do Facão. Rapaz, olha, quando ele passou o comando. Quando o Zé do Facão passou o comando, aí a gente falou assim, os oficiais, né? A gente falou assim, olha, vamos comemorar. Olha, a gente saiu para comemorar. Naquele dia a gente não sabe nem como é que voltou para casa, viu? O pessoal saiu para comemorar, para beber, foi uma farra, a gente dançou, a gente fez... Olha, a gente foi para a Quinta da Boa Vista. Na Quinta da Boa Vista, lá dentro tinha um pagode, um negócio, né? Na época eu bebia, gente. Eu encontrei o Jairzinho lá nesse pagode, cara. O Jairzinho que da Copa de 70, tá? Aí já tava pra lá de Bagdá, fui falar com ele, fui pedir autógrafo. Eu sei que no final das contas a gente ficou lá, trancaram a Quinta da Boa Vista, a gente teve que pular lá eu acho que a gente teve que pular, não me lembro bem como é que a gente saiu de lá, cara. Foi difícil, viu? Foi difícil sair de lá, mas graças a Deus deu tudo certo. Bom, Zé do Facão não sei onde ele anda, mas graças a Deus, né? Só ficou a história aí, viu, pra contar. Bom, pessoal, eu tô seguindo aqui na Augusto Franco.
Nessa altura o aplicativo não tá tocando nada. Eu tô com aparição as viagens aqui no radar. Tá realmente, o dia tá, hoje é segunda-feira, tá morna, viu? Eu já tô também, já são 11 horas e 20 minutos. Eu vou entrando aqui pela... Deixa eu ver essa viagem. Não. Muito longe. Eu vou entrando aqui pela Hollenberg, né? Hollenberg Leite. Gonçalo Hollenberg. Vou encostar aqui para ver o chat e a gente vai seguindo aqui. Se der para fazer mais uma viagem lá pro meu destino, eu faço. Senão eu vou encerrando. Foi o que deu para fazer hoje, né? Não dá pra gente reclamar da vida, né, pessoal? Foi o que teve para hoje, né? É, rapaz, o Zé do Facão. E pior que ele tinha... Olha, eu não sei como é que aquele homem vivia dentro do quartel, o Bruno. Ele tinha uma mulher nova, rapaz, uma mulher novinha. A gente só foi conhecer a esposa dele no dia que ele foi passar o comando. Aí ele levou a esposa, tudo. Aí a gente ficou falando, rapaz, como é que pode um homem desse? Não ia nem para casa. Ele só ia para casa no fim de semana, passava a semana toda aqui perturbando a gente, infernizando nossa vida. E com a mulher nova em casa. Eu não sei o que é que ele queria da vida não, viu? Eu não sei não. É, partiu Jabotiana, pelo visto, né? Eu só vou pegar aqui, deixa eu ver. Olha, Barra Grajeru. Grajeru. Adélia Franco, Adélia Franco. Eu vou fazer só essa aqui, Márcia. Aí, vou fazer essa aqui. Siga para o local de partida em Rua Leonel Curvelo, 151 Suíça. É. Eu vou fazer só essa, gente. Grajeru é aqui perto. E aí direciono para lá. Vire à direita na Rua Rafael de Tá certo? Aguiar. Então faça uma curva suave à direita na Travessa São Benedito. Vou fazer só essa aqui, aí a gente direciona para lá. Para finalizar. Faça uma curva suave à direita na Travessa São Benedito. Então vire à direita na Avenida Augusto Franco. Vire à direita na Avenida Augusto Franco. Bom, já são 23 horas, eu já posso passar esse sinal aqui, tá? O passageiro está aqui no bairro Suíça e vai ali pro Grajeru. Em 300 metros vire à direita na Rua Leonel Curvelo. Vire à direita na Rua Leonel Curvelo. Bairro Suíça. Eu encontrei o Jairzinho na Quinta Boa Vista e o jogador Reinaldo, que foi da seleção brasileira também. Eu encontrei ele na Holanda. Na Holanda, na época ele jogava na Holanda, o navio Escola Brasil foi lá, né?
E ele jogava num time da Holanda. Ele foi visitar o navio, ó. O Reinaldo, jogador Reinaldo. Ele foi visitar o navio. E aí ele foi até cortado. Ele jogou uma Copa do Mundo, né? Ele teve uma Copa do Mundo. Mas teve outra que ele foi cortado por causa do joelho. Ele teve problema de joelho. Aí operou o joelho diversas vezes, né? Mas jogava muita bola, viu? Não sei se alguém lembra dele aí. Mineiro. Reinaldo era mineiro, ele. É mineiro, né? Em 600 metros, embarque de Sara à direita. Bom, pessoal, seja bem-vindo ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares, Uber ao vivo aqui no bairro Suíça. Vou pegar essa passageira aqui, que ela vai para o Grajaú. E convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Curtir, comentar, responder a enquete. Eu vou já encerrar a enquete, vou fazer essa viagem e vou direcionar lá pro meu destino, tá? Eu só vou fazer porque eu fiz poucas viagens hoje. Se eu não me engano, se eu fizesse 7, eu ganhava aquela merrequinha dos R$6 e pouco aí. Então não é nada, já ajuda, né? Vamos fechar aqui. Tem a Uber tinha uma missão da Uber. Eu acho que eu nem fechei ainda. Eu acho que eu vou fechar com essa viagem aqui. Depois eu vou conferir. Flávio Luan. É o Cisne Branco? Não, é o Navio Escola Brasil. Navio Escola Brasil. Eu fui da primeira tripulação dele. Eu peguei o navio no casco, a gente fez a primeira viagem do Navio Escola Brasil pelo mundo aí, tá? Ele fez agora uma viagem, voltou agora do exterior. Fagner, boa noite, tudo bem, Fagner? Seja bem-vindo. A passageira é por aqui, gente. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Número 151. É isso mesmo, é aqui. Tá vindo ali. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Sara, né? Tudo bem. O código é 1297. 297. Certo. Dirija-se ao destino em Ibis, Aracaju. Para a sua segurança, por favor, use o cinto de segurança. Em 300 metros, vire à direita na Avenida Hermes Fontes.
pedágio. Em 600 metros vire à esquerda na Avenida Deputado Silvio Teixeira. Vire à esquerda na Avenida Deputado Silvio Teixeira. Em 300 metros vire à direita na Avenida Marieta Leite. Vire à direita na Avenida Marieta Leite. Em 300 metros faça uma curva fechada à direita na Avenida Adélia Franco. Faça uma curva fechada à direita na Avenida Adélia Franco, então vire à direita. Preciso meter na rede. Tá bom? Tá bom. Obrigado, hein? Obrigado. Tudo de bom. Boa
Excelente fim de ano. Valeu, boa noite. Pronto, a missão foi concluída, aquela missão que eu estava falando, eu ganhei 5,50. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Diário de Bordo. Eu tô aqui no Hotel Ibis, né? Não tô longe de casa não, viu? Só dei uma volta, fui no Suíça pegar essa passageira, né? Sara. E eu tô aqui no Hotel Ibis, tá? Deixa eu ver a hora aqui, deixa eu dar uma olhada no chat. Vou postar aqui. Essas viagens são para longe, não vou pegar nenhuma. Só vou direcionar agora aqui pro bairro Jabotiana. Deixa eu ver aqui. Jabotiana. Agora tá tocando bastante aqui, viu? Pronto, direcionei. Vamos ver agora. Boa noite, Márcia. Bom descanso. O Bruno está dizendo aqui que é meio frustrante quando um militar olha o quanto as pessoas respeitam os militares em países como os Estados Unidos, né? Em contraste com o Brasil. Tipo, em qualquer lugar ou evento nos Estados Unidos, alguém já serviu aplaudido. O evento é tipo um sentimento de gratidão em todos os países. É diferente, né? Eu acho até que existia, eu não sei se existe mais agora, né? Mas existia antes aí, um sentimento muito grande de rejeição a militar, né? Eu me lembro que eu acho que foi pouco depois que quando terminou os governos militares ali, né? Veio o Sarney, veio aqueles governos já civis, né? Mas aí eu acho que começou a ter, eu me lembro que tinha uma rejeição grande ali, militar, viu? Tinha uma rejeição grande. Eu fui em 82, que eu fui fuzileiro naval da turma de 82. Mas eu me lembro que tinha uma rejeição, não existe como lá, né? Lá eles são verdadeiros tratados como heróis de guerra, né? Eles estão sempre participando de guerra, tudo. Mas aqui, eu acho até que foi valorizado um pouco mais, né? Há pouco tempo aí, eu não falo de política aqui, tá, pessoal? Eu não gosto de discutir política, mas foi valorizado um pouco mais agora, né, recentemente. Até teve uma gratificação, uma mudança no quadro de remuneração dos militares, alguma coisa assim. Mas é bem diferente o sentimento, realmente, Bruno. Isso é bem visível, tá? Aqui não existe esse sentimento com relação ao militar, não. Pelo contrário. Muita gente acha que militar não faz nada, né? E é por aí, tá certo? Só joga futebol, fica lá sem fazer nada. Na verdade, são os caras que estão ali preparados, se preparando, né? Tem que ter, né? Que fazem muita coisa assim. Tá certo? É que a gente não vê, né? O pessoal que trabalha em silêncio, né? Mas começa por aí, né? Começa por aí, né, Flávio? Santos, boa noite, tudo bem? Boa noite. Raul Silva, boa noite. Aqui, não, aqui é bairro Grajeru. Quando eu tava vindo, eu falei, bairro Grajeru, tá? Eu peguei a passageira no bairro Suíça e vim pro bairro Grajeru. Tá certo? Tô aqui no bairro Grajeru, no Hotel Ibis. Tá bom? Beto, que fala, meu irmão, tudo bem? Beleza?
Pessoal, deixa eu fechar aqui logo a enquete. Eu perguntei o seguinte, tá? Rodar sem nenhum planejamento, estratégia, dá para ter lucro no aplicativo? Ou seja, 41% achou que sim, 30% não, 36% não e talvez 23%, tá? Não foi não. Ou seja, a maioria acha que dá, você pode rodar sem planejamento nenhum, sem estratégia nenhuma, que mesmo assim vai ter lucro. Ou seja, eu não acho isso ruim não, viu? Mas é lógico que se você tiver, você não pode confundir lucro com ganho, tá? Existe uma coisa que é você ganhar dinheiro, outra coisa é você saber se você lucrou. Talvez a pergunta que se eu botasse ganho, talvez eles tenham confundido lucro com ganho. Porque existe uma diferença, aqui, porque eu fui contador, né, pessoal? Sou contador, né? Trabalhei na contabilidade, então eu posso falar de lucro. Porque o lucro é o que você extrai depois que você tira o custo, tá? Você tem o custo, você ganhou R$100. Qual foi o custo? 50. Qual foi seu lucro? 50. Tá? Então o lucro não é o ganho. Então não pode confundir isso. Muitas das vezes a pessoa roda, muitas das vezes eu fiz viagem, viu, pessoal? Que eu achei que eu tive prejuízo, tá? Teve viagem que eu fiz que eu achei que eu tive prejuízo. Que eu pensei assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui nessa viagem, tá? Eu ganhei R$40, R$50, mas estou voltando aí 20 quilômetros aí, batendo lata. Ou seja, eu paguei, gastei, só gastei, né? Com o Cronos. Então tem coisa que você tem que ver direitinho, tá? Rodar sem estratégia, sem um direcionamento, sem um planejamento, simplesmente sair pegando qualquer viagem aí sem ter. Você tem que ter um mínimo de estratégia. Escolher viagem que vai dar algum valor, tá trabalhando em algum ponto. Beleza, Bruno. É a valorização, né? Entendeu, pessoal? Então tem que ter alguma estratégia, tá? Essa enquete aí, o pessoal pode ter confundido o ganho com o lucro, tá? Mas lucro é diferente de ganho. Nem sempre você ganhou. Eu ganhei isso, mas nem sempre você teve lucro, tá? Se você for ver bem, vai ver que teve até prejuízo, tá? Você teve até prejuízo. Tá certo, pessoal? Pessoal, olha, eu vou seguindo aqui. Ali na frente ali, eu sempre dou uma mensagem, tá? Eu deixo uma mensagem. Eu vou até antecipar logo a mensagem, tá? Pra gente poder ir seguindo. Aproveitar que tá claro aqui. Deixa eu ver. Eu sou teólogo, então eu sempre deixo uma mensagem bíblica aqui pra gente refletir um pouquinho, tá, pessoal? Até para motivar e trazer otimismo perante as dificuldades da vida. Em Filipenses, o livro de Filipenses foi escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo, diz que tem um versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. No Salmo 28 tem um versículo que diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Em Zacarias, o profeta Zacarias diz que a palavra de Deus, né? Ele transmitindo de Deus para o povo, diz que não é pelo meu espírito nem pela minha força, mas é pelo poder do Espírito de Deus. Ou seja, nada eu posso realizar somente com o meu poder, minha força. Tem coisa que foge, gente. Tem coisa que a gente olha assim, é difícil, né? A gente acha até impossível, mas pela nossa força é impossível, mas pelo poder de Deus não. Tá? E Paulo também diz em Coríntios, no livro de Coríntios, ele diz: quando estou fraco, sou forte, mas é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu queria que você refletisse sobre essas palavras, tá? Porque a palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você esteja passando por situações hoje que você acha que é difícil,
que você não vai conseguir resolver. Talvez até as pessoas olhem para você e falem, você é fraco, você não vai conseguir resolver, você não consegue, é impossível para você, desista. Mas o Senhor diz que Ele é a tua força, Ele é o teu escudo, e Ele vai te fortalecer exatamente no teu momento de fraqueza, desde que você coloque o Senhor na direção da sua vida. Coloque na mão dele para ele dirigir a sua vida, que ele vai te fortalecer nesse momento, e você vai passar por esse momento com alegria. Como ele diz, a colheita vai ser farta, porque aquele que semeia entre lágrimas colherá com alegria. A palavra do Senhor promete isso. Tá certo, meu irmão? Então eu não sei o que você está passando, ninguém sabe, é você e Deus. Ele sabe de todas as coisas. E com certeza, se você colocar na mão dele, ele diz que você pode todas as coisas. Com certeza ele vai te fortalecer, ele vai fortalecer seus projetos, os seus sonhos, seus objetivos, vai fortalecer a sua casa, fortalecer a sua família. Coloca a direção na mão dele, que a promessa de Deus é de te dar força nos momentos de dificuldade, para você passar nos momentos também com alegria, ter uma colheita farta, tá bom? Que reflita sobre isso e vamos seguindo aqui, pessoal. Eu sempre trago uma palavra para a gente refletir, trazer otimismo perante as dificuldades. Não tá fácil, viu? Mas olhe com outro olhar o que está acontecendo, que com certeza vai mudar, a sua visão vai mudar, tá? Olhe uma outra visão, mude, tente ver com a visão espiritual, não somente com a visão material, com a visão do homem. Olhe com a visão que Deus vai abrir. Peça a Deus para abrir sua visão espiritual, tá bom? Vamos seguindo aqui, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Eu tô aqui no bairro Grajeru, no Hotel Ibis. Deixei uma passageira aqui, tá? Eu não tô longe de casa. Eu vou seguindo aqui. Eu vou ligar o aplicativo. Se eu pegar uma viagem para lá, beleza. Se não pegar, tá tudo bem. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, tanto espaço aí, precisa colar aí na traseira, né? Ele vinha longe, olha. Aí. Ele vinha longe, colou aqui. Não sei para que essa pressa toda, com o carro da firma, hein? Bom, gente, vamos seguindo aqui. Deus abençoe nosso irmão ali, que ele siga em paz, tá? Olha, eu vou entrar aqui à esquerda. O trânsito é isso, gente. A gente tem que ter paciência. Olha, essa hora eu já posso passar até o sinal, viu? Mas tá fechado, ele tá aberto aqui ainda. Vamos seguindo aqui. É isso aí, pessoal. Olha, eu já posso passar esse sinal, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos seguindo. Pronto, aqui é bairro Luzia já, tá? Eu vou deixar ligado aqui. Se eu pegar algum passageiro indo pra lá, eu vou. Só se for pra minha rua agora, viu? Agora só se for pra minha rua. Tá, pessoal? Siga para o oeste na rua Nestor Sampaio em direção à rua Padre Nestor Sampaio. Mas eu já vou agradecendo a todos aí, viu, que me acompanharam nessa jornada de hoje. Que vamos ver se no ano que vem vai ser melhor, né, Bruno? Eu vou tentar implementar os outros projetos aí, tá bom? Vai ser uma virada aí no ano de 2026. Tem alguns projetos aí no canal, pessoal. Convido você a conhecer, a se inscrever. Olha, vai ficar... Eu tô empolgado, viu? Tô muito otimista, motivado. Eu tenho certeza que os projetos, eles vão deslanchar agora no ano de 2026. Os projetos aí no canal vai... Olha, corrida de rua, eu vou fazer umas corridas de rua lá na orla do Atalaia com a câmera.
a câmera na testa ou no peitoral, viu? Vou ver onde vai ficar melhor. E eu vou filmar, pessoal. Eu vou entrar no meio do pessoal correndo, viu? Lá tem um treino, tem um pessoal treinando. Eu vou correr no meio deles, vou participar de prova. Vou correr pela praia. Vou entrar onde o carro não entra, sabe? Vou fazer, vai continuar a mesma voga aqui aqui eu tô de carro, né? Mas eu vou rodar a cidade, especialmente alguns pontos aí, correndo, viu? Eu gosto de corrida e espero motivar muita gente aí também a prática, Em né? 600 metros, faça uma curva suave à direita na rua Oscar Nascimento. É saudável, viu, gente? O pessoal até fala, você come, eu como de tudo, eu não tenho problema nenhum, não tenho problema de nenhum, viu? De saúde, a corrida ela mantém todos os índices equilibrados, sabe? Deixa eu ver essa corrida no radar aqui. Ah, não, pra longe. Corrida pra longe uma hora dessa. Ai. Amém, amém, pessoal. Glória a Deus aí. Deus abençoe a todos. Abençoe quem curtiu, quem comentou, quem se inscreveu. Espero que tenham alguns inscritos. Pessoal, eu quero chegar a 10 mil inscritos, hein? Eu não sei se a gente passou de 1.300 hoje. Tá longe ainda, mas eu tô pensando bem longe mesmo. Eu quero pensar grande, viu? Suave à direita na rua Oscar Nascimento. Então vire levemente à esquerda sobre rua Álvaro Nascimento. Eu sou um sonhador. A minha filha até falou assim, minha filha que mora no Rio, ela falou, papai, eu acho que eu herdei disso de você, eu sou uma sonhadora também. Então mantenha-se à direita em rua Coronel José Menezes Filho. Então, o sonho, você tem que sonhar sonha alto, viu? Porque se Mantenha-se você... à direita em rua Coronel José Menezes Filho. Porque se você sonha lá no céu, sabe? Bem alto. Vire à direita na Avenida São João Batista. Porque se você não der certo, pelo menos você vai chegar nas estrelas, viu? Pelo menos se não for até onde eu quero, mas se eu chegar nas estrelas, eu estou satisfeito. Então é isso, pessoal. A gente tem que sonhar. O homem que não sonha, né? Não é possível, né? Ah, eu não sonho com nada, né? Não quero nada. Já estou satisfeito aqui, né? Com isso aqui. Não, tem muita coisa pra gente conquistar, muita coisa pra gente conseguir alcançar, né? E a gente precisa estar se esforçando e buscando. O que possível a gente faz, o impossível a gente entrega na mão de Deus. Tá bom, pessoal? Eu acho que o Bruno já foi dormir. Deixa eu ver quem mais. O Flávio já foi dormir. Juliana. Boa noite, tudo bem? Amém. Deus abençoe. Boa noite, Juliana. Quero deixar aqui um agradecimento especial aí, viu, pessoal, para a Jordana. Jordana, ela fez hoje Isso é simbólico, hein, gente? Isso é histórico aí no canal, viu? Até me emocionou. Ela fez hoje o primeiro super stick aí do canal. Muito obrigado, Jordana. Deus te abençoe. A colheita vai ser farta. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Pessoal, eu vou encerrando, tá? Quando eu passar esse sinal aqui, eu vou pegar a Tancredo, eu vou encerrando aí, já vou agradecendo a todos. Muito obrigado aí pela presença, tá?
Obrigado a todos aí, pessoal. Obrigado aí quem votou na enquete, quem curtiu, quem se inscreveu, quem esteve presente aí, comentou. Tá? Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Tá se aproximando no final de ano aí. Até a próxima live, viu? Amanhã, se Deus quiser, estamos de volta aí com Uber ao vivo aqui no canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares. Aqui é assim, pessoal. Tem sempre uma boa conversa no chat. A gente conta história de marinha. Tem dicas aí de boas práticas. A gente fala de Deus, a gente fala de fé. A gente fala de otimismo, sempre trazendo uma palavra otimista, motivação. Tá bom, pessoal? Tô chegando aqui na Jabotiana, ó. Vou só dar uma parada aqui para vocês verem aqui a praça da Jabotiana. Antes de eu encerrar. Um lugar muito bom de se morar aqui, excelente custo-benefício, tá, pessoal? Tá certo? Se alguém tiver interesse, eu sou corretor de imóveis também. Aqui é um excelente custo-benefício. Deus abençoe a todos, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e a gente vai seguindo aí, tá? Amanhã a gente volta. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Obrigado, Juliana. Obrigado, Jordana. Obrigado, Márcia. Obrigado, Flávio. Todos que estiveram aí, todos que estão presentes aí. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos sempre ao canal Diário de Bordo com Sérgio Tavares, tá? Até amanhã, se Deus quiser.